Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está conosco na passagem de plantão. Muito obrigado pela audiência de vocês. E hoje nós temos uma convidada mais que especial. O papo promete, hein? Gabriela Rossolém, CEO e founder da Willow. Isso, Gabi, pronunciei certo? Pronunciou, tá certinho. Que bacana. Empreendedora. Vamos começar com essa dinâmica, Gabi. De onde surgiu essa loucura de querer empreender? Antes disso, me conta, Willow. Por quê? Como surgiu? Vamos lá. Acho que tá muito ligado ali com a história também. Vou juntar as duas perguntas. Mas eu tenho um pai empreendedor, meu tio também é empreendedor. Então, acho que esse mosquitinho do empreendedorismo me picou muito cedo. E quando ele deixa a sua marca, a gente não consegue desvencilhar, né? Não consegue. Então, desde cedo, assim, eu entendia que eu queria ser empresária. Eu lembro de eu muito pequena, assim, com alguns amigos da escola, perguntando, o que você vai ser quando crescer e tal. Eu falei, eu me imagino com uma roupa social, num escritório todo de vidro, numa mesa bacana. Isso não é normal. Uma criança pensar em escritório. Não é normal. Exato. Não é normal. Mas foi muito cedo, assim. Só que aí a gente vai... Quando a gente é pequeno, a gente é muito influenciado, né? A gente não se conhece muito bem. Então, eu fui num movimento de... um pouco de rebeldia, né? Com um pouco de, meu pai não quis fazer isso, então eu vou fazer. E aí eu fui pro caminho da engenharia. Comecei a estudar engenharia na Unesp, em Guaratinguetá. Você é engenheira? Sou engenheira. Engenheira civil. Gente, que mudança de paradigma, hein? Nossa, Conte-me mais. E aí, dentro da engenharia... Assim, no começo foi muito legal, porque eu tava aprendendo coisas novas, eu gosto muito de estudar. O Ligita aqui não deixa eu mentir. Isso é verdade, meu querido? Disso. É bem verdade, viu? Ela, quando quer ficar tranquila, ela faz curso. Eu tenho esse mal aí. Então, eu era bem nerd, sabe? E aí, no começo da engenharia, tudo era novo, tudo era difícil. Então, eu tinha um quê, assim, de querer me superar e fui gostando. Só que, a partir do momento que eu comecei a ir muito bem, eu comecei a ver que a engenharia não era muito isso que eu esperava que ela fosse. Quando eu comecei, de fato, a ter matérias mais específicas da civil e tal, eu comecei a balançar. Falei, putz, talvez não seja muito por aqui. É que uma coisa é aquilo que você imagina e outra coisa é a realidade do que de fato vai ser, Exato. Isso que eu nem tava no mercado de trabalho ainda, né? Eu tava só ali testando, conhecendo um pouco, muita prática nos laboratórios, aí já não tava muito afim. Mas eu tive a oportunidade de fazer parte da minha graduação na Irlanda. Que legal. Sim, Limerick. E eu fiquei lá 1 ano, né, estudando engenharia civil, só que lá eu tinha muita flexibilidade, eu podia montar minha grade. Claro que eu tentava sempre puxar matérias que eu já ia ter no Brasil para, né, acelerar um pouco o processo. Mas, como eu tinha muito tempo livre lá, eu comecei a puxar matérias de empreendedorismo, de produção, outras áreas que me interessavam para eu ver, tipo, opa, será que faz sentido? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? Exato. E aí eu lembro que quando eu fiz a aula de empreendedorismo lá, por mais que não fosse empreender na prática, eu já fiquei encantada. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a participar de Startup Weekend, eu comecei a ir em evento de inovação, eu comecei a me aventurar. E isso é um banho para quem tá com essa vontade de empreender, Exato. Né? E aí, nossa, eu lembro que eu tenho um amigo muito próximo, sou madrinha do casamento deles, inclusive, que estudava na minha faculdade e ele também participava desses eventos. A gente nem tinha tanta proximidade, mas como a gente viu que eu tava no mesmo evento que ele tava e tal, a gente falou, vamos começar uma startup? Aí nem sabia o que era startup ainda, né? Falou, vamos. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com educação, vamos mudar o mundo e tal, lindo. Beleza, começamos. Aí, vamos ter que fazer um MVP. Não sabia o que era MVP. Não sabia. Aí eu ia lá na internet, buscar lá na faculdade, né? Porque nem tinha a facilidade que a gente tem hoje de buscar qualquer coisa na internet. Mas ia lá no laboratório da faculdade, o que é MVP, o que eu preciso fazer, o que eu pergunto para as pessoas. Fiz tudo errado, mas fui fazendo. Chamava Realize na época. E aí a gente foi indo, até um ponto que a gente já era
o último ano da faculdade, aí veio o TCC, veio isso e aquilo, estágio. A gente se separou, né? E não deu certo. Mas fiquei com aquela pulguinha, né? Aquele gostinho na boca de, é legal, é bacana. Beleza. E bem no meu ano da faculdade de estágio, eles colocaram como obrigatoriedade que eu deveria fazer estágio dentro da civil. O meu plano era fazer um estágio em educação, né? Que eu tava ali naquele mercado, curiosa, e tava indo para Arco Educação. E aí veio o coordenador e falou: você vai pra civil. Civil. Aí eu, ai, droga, né? Que saco. Tá bom, lá vou eu, tenho que me formar. Aí fui. E olha que eu pensei várias vezes em não me formar, sabia? Sair do os curso. meus pais são muito tranquilos, assim. Eles me apoiam em tudo que eu faço. Falam, eu vou vender coco na praia. Eles falam, vai lá, filha, você vai ser a melhor vendedora de coco na praia. Eu não sei se isso é tranquilidade ou quer se livrar, né? Porque eu falei, essa menina doida não sabe o que é da vida. Exato, não sei. Mas na época eles ficavam assim, larga mesmo, volta pra cá, faz uma outra coisa que você quiser aqui. Você quer fazer veterinária? Faz veterinária. Quer fazer medicina? Faz medicina. E eu, não, calma, não é isso, não vou desistir. E eu sou teimosa. Eu falo, não, agora eu vou até o final. Tô aqui no final da jornada, vou largar? Não, vou até o final. Beleza, aí fui estagiar dentro da civil. E aí fui pra obra. Nossa, E capacetinho, capacetinho, bota. eu brinco. Aquela época, assim, parecia uma outra vida pra mim. Mas abria meu guarda-roupa, era o guarda-roupa da Mônica. Eu tinha uma polo de cada cor, iguais, assim. Eu fui na loja e falei pra moça, me dá uma de cada cor. Jeans, eu tinha 5 calças jeans, uma pra cada dia da semana. E era isso. E a botinha da obra. Era esse meu lookinho. Nossa. A minha personalidade o da dia a dia. época. Era. Nossa, e era puxado. Por quê? Eu era mulher, negra, jovem, num ambiente totalmente masculino. Que a gente sabe, né, que já começa as piadinhas, os flertes. Então, ali foi uma experiência, assim, que não me arrependo porque me moldou e honro muito minha história. Mas, na época, foi muito desafiadora. Imagino. Muito desafiadora. Eu ouvia cada coisa. E eu tinha que constantemente ficar me provando. E eu lembro eu falava, olha, isso daqui tá sendo feito errado, né? Pra uma pessoa que tava trabalhando ali na hora. E para um homem receber uma orientação ou uma ordem de uma mulher, se hoje ainda gera, e tirando o contexto de peão de obra. Exato. Colocando no contexto empresarial e tudo, já gera aquele sentimento aí que muitos não têm inteligência emocional para entender isso. Imagina aquele tempo. Mas ali foi, olha, uma escola, assim. Que eu tinha que falar. E eu não podia deixar ser feito errado, né? Era a minha responsabilidade também. Por mais que fosse... Eu comecei ali como estagiária, mas eu era encarregada daquela parte da obra. E eu lembro muito bem do diretor olhar pra mim, assim, no meu olho e falar, Gabi, isso daqui depende de você. Eu tô contando com você. E olha a responsabilidade na mão. E aí eu fui, e eu lembro de eu falando, olha, isso aqui tá errado, não dá pra você fazer assim. Você vai ter que tirar e colocar de novo, instalar de novo da forma correta. E aí ele falava assim, você é uma menininha, gritando. Você é uma menininha dessa, quem você pensa que é pra me ensinar o que eu tenho que fazer? Eu tô aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa todo dia. Você acabou de chegar e tá querendo mandar em mim, falando que eu tô fazendo errado. Falei, tá, tudo bem, então você passou 20 anos da sua vida fazendo errado. Nossa, Gabi! Porque coragem, meu pai do céu. E aí eu tinha que ter esse pulso, né? E por um outro lado, por mais que eu tivesse esse pulso, na hora que eu via que eu precisava ter, em muitos momentos eu não precisava. E eu tenho um lado meu muito humano. Eu me preocupo muito com as pessoas. Isso até me irrita, às vezes, de me preocupar tanto com os outros e, às vezes, esquecer de mim, sabe? Sim. Porque lá naquela hora, eu brincava que, pra mim, parecia um grande maternal. Que eu tinha que pegar o fulaninho aqui, o fulaninho ali, fazer da mãozinha, se entender. Senão não saía. E seguir, porque senão não saía. E aí, por mais que eu tivesse, né, que ser essa pessoa um pouco mais ríspida nessa hora, em vários momentos, eu era a pessoa que ia lá e levava uma água, que falava, descansa aqui rapidinho que eu vou lá pegar pra você, já volto, beleza.
Então, eu ia ajudando eles, né, e fazendo essa troca com eles, e isso me gerava mais respeito. E aí eu lembro que era uma coisa assim, que às vezes os engenheiros falavam, Gabi, vai lá pedir, porque se eu mandar... Não vai fazer. Não vai fazer, ainda vão pichar meu nome na parede, que eles faziam isso todo dia. Aí eu ia lá, aí eu falava, não, Gabi, se você pediu, deixa comigo. Eu não posso contar com você? Não, conta comigo que eu vou entregar e você vai ver, eu vou dar meu melhor. Eu falei, nossa, ótimo, então vamos. E tentando puxar eles, né? Só que, claro que nem tudo são rosas. Em vários momentos eu tive que enfrentar situações como essa que eu comentei. Teve outras de eu já ver, tipo, olhares estranhos, maliciosos. Já ouvi coisas do tipo, olha, na quinta-feira eu vou roubar um beijo seu. E aí você fica assustada. Então, qual que é o sentimento em cima disso, Gabi? Você era a única mulher nesse contexto? Em alguns momentos eu fui a única mulher. Em outros eu já tive parceiros ali comigo, né? Duplinhas, assim, que não ficavam no mesmo setor que eu, em outros. Mas eu tentava sempre dar esse apoio. Teve uma, inclusive, que passou por uma situação de abuso, né? Não abuso sexual, mas verbal ali. Sim, sim. E aí... Nossa, isso doeu tanto em mim, que eu virei pro nosso engenheiro, eu desci na hora, assim, na engenharia, eu falei, olha, fulano fez isso, eu quero falar com o chefe dele. E aí eu acho que ele não tava entendendo, sabe, a gravidade disso. E eu tava com tanta raiva. Porque era algo normal. Porque era algo normal. E assim, eles também não tinham muita experiência com mulheres dentro da obra, sabe? E eu entendo que não teve o repertório, mas, poxa, eu precisava desse apoio. E na hora ele me apoiou, ele falou... Tem certeza? É isso que você quer fazer? Eu falei, cara, eu preciso falar com o chefe dessa pessoa. Aí eu lembro que ele ligou, falou, olha, aconteceu uma situação muito difícil, eu vou passar aqui pra Gabi e tal, que ela vai te explicar. Aconteceu isso, amanhã essa pessoa não entra vem aqui. mais. Ela não entra aqui. Se entrar, a gente vai romper nossa parceria. E aí eu lembro que no dia seguinte, eu fui pra obra, essa pessoa tava na porta da obra, de braço cruzado, assim, me esperando chegar. Meu Deus, e a sensação? Né? Meu Deus. Eu falei, nunca mais vou sair daqui. Eu falei, ai, caramba. Aí eu tremendo, assim, olhei pra ele com aquela cara de marrenta, assim. Ele fez, você fez também. Falei, tô aqui. Bom dia, ainda dei bom dia. E entrei. Que coragem, hein, cara? Não, mas por dentro eu tava, meu Deus, lascou, vou ter que ligar pra minha mãe. Ai, chamar a polícia, sei lá. Aí entrei, e todo mundo assim, né? Porque os peões são fofoqueiros. Aí todo mundo, nossa, o que aconteceu? O fulano tá lá fora, ele não pode entrar, e não sei o quê, né? E eu, pergunta pra engenharia, pergunta lá dentro. Aí fui, marrenta. Depois, a gente continuou a parceria com essa empresa. Essa pessoa não entrou mais na obra de fato. Não fez nada comigo também. Ufa. Graças a Deus. Mas em vários momentos eu tinha que ter esse tipo de postura, assim, sabe? E é desafiador, porque em muitos momentos você não é levada a sério, né? Você não é ouvida e tal. E aqueles momentos que eu tinha que forçar a barra mesmo, me desgastavam muito. Muito. E aí, saí de lá, fiz uma migração, né? Fui pro escritório. E aí, fui trabalhar com gerenciamento de projetos. Dentro de gerenciamento de projetos, eu cuidava, né? Eu fazia a gestão dos stakeholders, assim. Então, eu trazia o arquiteto, o engenheiro, o fornecedor disso, daquilo, conversava com o cliente, negociava. E ali... eu comecei a brilhar meus olhos por gestão, porque ali eu cuidava do orçamento, eu cuidava do cronograma, da qualidade. Tinha vários pratinhos que eu não podia deixar cair, que já me alimentava, né? Porque eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Se encontrou. O mal do empreendedor é isso, né? isso. Gostar de fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui brilhando os olhos e, ao mesmo tempo, por ser uma consultoria, eu comecei a atender mercados diferentes. Então, fui para o mercado financeiro, varejo, sustentabilidade. Comecei a conhecer um pouquinho de tudo. O bom que você absorve Exato. outras realidades, né? E traz aí para o contexto. Você vai aprendendo, né? Sim. Um pouquinho. E ali eu comecei a entender qual que eu gostava mais, qual que eu não gostava tanto, sim. Só que mesmo assim, estar no ambiente ali, né, imobiliário, era um mercado que não brilhava meus olhos. E eu também tinha algumas questões, assim, de machismo, ou até mesmo de alguns outros valores para mim, que são muito importantes não serem levados em prática. Então, naquele momento,
eu tava trabalhando muito, eu tava entregando muito, eu gostava do que eu fazia, mas eu não me sentia realizada, eu não me sentia ouvida, eu não sentia que eu tava, de fato, agregando ali, sabe? E isso tudo, somado, me levou a um burnout. Nossa, em quanto tempo? Só para entender o período de sofrimento aí, sem percepção que você não percebeu. Não. Chegou no momento que, pum, derramou. Sim, foram uns 3 anos. 3 anos. Assim, e eu tinha uma fase que eu tinha a chave do escritório. E eu era júnior, assim, né? No meio da galera dos Sharks ali, eu era júnior. Mas eu tinha essa responsabilidade que eu falava, cara, eu tenho que ser a primeira a chegar e fazer o negócio acontecer. E aí eu ficava lá ralando até... Eu lembro que eram pizzas e mais pizzas, assim, pra motivar a Gabizinha, sabe? Sim. De, tipo, vai. E 3 da manhã, 4 da manhã. E eu, cara, eu preciso passar não sei aonde. Aí chegava, dormia um pouquinho, acordava já, cara, não, hoje eu tenho que apresentar, não sei o quê. Voltava pro escritório. E falava, fica aí com a chave do escritório que é mais fácil, que eu não preciso ir lá abrir o portão pra você. Falei, ai, tá bom. E aí eu lembro de um momento que, assim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, que eu acordava chorando, sabe? Tipo, não quero ir, não consigo ir. Eu tava totalmente sem forças. E eu ficava chateada, eu fiquei uma pessoa que eu não me reconhecia mais. Eu sou uma pessoa muito alegre, comunicativa, sabe? E lá eu tava xoxinha, assim, sabe? Murcha. Eu tava sem vontade, sem vitalidade. E sem conseguir identificar o porquê. Porque aí você começa... Quando você chega nesse ponto, você começa a achar que tá tudo errado. Que sua vida inteira tá errada. Seu relacionamento, a sua família, os seus hobbies, tudo. Ou seja, traz do profissional sem sentir, sem saber, sem perceber e joga no pessoal. E aí, quando bagunça o pessoal... E aí, explode. E aí eu lembro que, nossa... E teve um gatilho que foi, assim, decisor, que foi um dia que eu fui trabalhar e tal. Aconteceram várias coisas... Um BO atrás do outro, assim, você já tá naquele, sabe, aquele sentido. Aí, e eu tentando fazer o negócio acontecer, tentando resolver as coisas, e aí uma pessoa que era minha aliada, assim, né, que trabalhava comigo, olhou pra mim e falou assim, cara, sinceramente, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Esse lugar não é pra você. Assim. Assim, na lata, tal. Tipo, cara, não te reconhecem aqui, não, você tá dando o seu melhor e... Então... Qual o motivo? Pra quê? Pra quê? Pra que você tá fazendo tudo isso? Nossa, aquilo foi, assim, um choque de realidade, foi um tapa na cara que eu precisava ter. Porque até então eu só tava achando que minha vida tava toda errada, sabe? Que eu era o problema e tal. E aí eu fui pra casa, chorei. Nossa, eu fiquei o dia inteiro chorando. Até que eu falei, cara, não dá mais. É isso, achei. É aqui o problema. Agora eu preciso saber como é que eu saio disso, que eu tô no fundo do poço. Aí comecei terapia, né? Comecei vários processos de entender quais eram os meus valores. Porque a gente fala valores isso, valores aquilo, os valores das empresas, mas ninguém sabe na prática qual é o seu, Exato. Né? Então, eu comecei nessa descoberta de entender o que fazia sentido pra mim, o que eu tava negligenciando ali, o que eu tava passando por cima de algo que é muito importante pra mim. E aí, fui me entendendo, descobrindo. E eu falei, cara, tá, então eu preciso mudar. E eu lembrei, né, cara, o que eu pensava antes que eu faria? Eu ia empreender, né, eu ia ter meu próprio negócio, eu ia construir uma coisa que realmente impacte a vida das pessoas, que faça as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Então, comecei a resgatar um pouco disso e eu falei, tá, eu preciso me fortalecer em algumas coisas que eu não sou... Que eu acho que eu tenho potencial, mas eu nunca fiz, né? Então, eu preciso aprender um pouco mais. E acho que toda mulher tem um pouco disso, né? Com certeza. Você tem que fazer mais um curso. Você tem que fazer mais não sei o quê. Tem que ter mais Isso é uma característica, né? Exato. E aí esse mosquitinho ficava ali comigo. Eu falei, tá bom. Vou fazer uma migração de carreira, mas vou ser estratégica, né? Vou pensar em alguma coisa que vá fortalecer esse meu lado estratégico, que eu sei que eu tenho forte. E aí comecei a minha migração, fui para a área de inteligência de mercado, que eu já conhecia vários mercados ali pelo gerenciamento de projetos. Eu falei, tá, agora eu vou trabalhar, vou escolher um e vou começar a trabalhar nele. Aí escolhi o varejo, fui pra Zamp,
né? Que toca Burger King, Popeyes. Fui pra lá, entrei na área de inteligência de mercado. E aí, a minha missão era trabalhar a expansão deles, né? Eles tinham um time de expansão, mas eu que ditava pra onde esse time ia. Tipo, cara, a gente vai ter que abrir uma loja em Maceió, porque lá é XPTO motivos. Você fazia um estudo prévio antes ou isso... Sim. Não, eu tive baseado em dados, né? Baseado em dados. Dados puros, assim. Era muito estatística. E então, foi fortalecendo esse meu lado de tomada de decisão baseado em dados. E, ao mesmo tempo, conhecendo, né, o processo de expansão de uma marca. Então, eles tinham... O Popeyes, né, tinha acabado de ser integrado, então comecei a criar esse processo para eles, trazer mais dados e tal. Eles estavam pensando em algumas outras opções para M&A, eu estava ajudando com dados. Então, isso foi abrindo minha mente de, é nisso aqui que eles estão pensando, é para cá que eles estão olhando, por esses motivos. Então, isso foi me dando essa noção de negócio. E aí, eu tive uma oportunidade de migrar de novo para South Rock, né? Que tocava a Starbucks. Exato, que super polêmica. Que, inclusive, tá com um probleminha por aí, né? Exato, tá com probleminha alguns. recente. Mas fui para lá e, assim, foi incrível a minha experiência lá. E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista com o Ken, né, que é o CEO, que ele é gringo, a gente conversando lá, eu super nervosa, falando inglês, eu, ai meu Deus, será que eu consigo e tal? Aí ele, Gabi, o que você quer da sua vida, assim, por que você tá aqui? Essa pergunta é forte, hein? Faz uma introspecção tremenda na hora de responder. Mas ainda bem que anos de terapia eu tava preparada pra essa pergunta. Aí eu falei assim... Eu quero estar na sua cadeira. Oh, que ousada, meu. Por que essa menina tá pensando? Aí ele olhou assim pra mim, o quê? Eu falei, veja bem. Calma, não vim aqui te derrubar. Deixa eu te explicar agora. Deixa eu te explicar. Eu tô me preparando pra empreender. E eu quero ser uma CEO foda. Eu quero ser, tipo, muito boa. Então, todos os movimentos que eu fui fazendo até aqui foi pra me construir nesse caminho. E você passou por uma fase assim, você criou essa empresa, você trouxe marcas de fora, você tá tocando toda essa operação, né, com seus sócios e tal. Então, eu quero aprender o máximo que eu puder, porque eu quero chegar nesse ponto. Aí ele olhou assim pra mim e falou, Gabi, você tem certeza que você quer isso? Ele sabia o que era. Aí eu... Não tenho, mas eu quero. Mal sabia né, as coisas que ela ia se meter, mas beleza. Aí ele, tá bom, então gruda aqui em mim que eu vou te ensinar como que faz e a gente vai construir isso juntos e não sei o quê. Ele entendeu, né? Beleza. Geralmente, esse é um ponto muito importante para quem tá empreendendo. A gente fala isso hoje, é preconceito de quem não tá CLT e tal, mas não é. Porque quem tem a visão do CLT, ele não consegue entender o que é a paixão, o que é você estar se dedicando para uma coisa. Exato. Então, geralmente, quem tá ali um degrau abaixo ou no mesmo nível, é crítica que, na maioria das vezes, não é construtiva. Não, nunca pra te desanimar. Exatamente. Mas quem já passou por isso e tá lá em cima, eu falo com propriedade, a gente conversa com empresários. Você sabe, o retorno é totalmente diferente. E você conversa meia hora com o cara, são 10 dias de ânimo que você consegue. Te brilha os olhos, Nossa. fala, é isso que eu quero, eu tô no caminho certo, né? Isso é muito importante. Isso é muito legal. E assim, aquele momento foi muito importante pra mim. Foi outra escola que eu tive. E sou muito grata também a eles por essa oportunidade, porque lá eu comecei a responder direto pro CFO. Então, eu sentava ali do ladinho dele e eram aulas que ele me dava, sabe? Um dia ele abriu lá a luzinha dele, vários troféus, assim, achava super chique. Aí ele falou assim, Gabi, você conhece a Bolsa da China? Sabe como funciona? Opa, Aí eu não faço nem ideia. Ele, eu vou te explicar. Aí começou lá na lousa, e é isso, e é aquilo, e eu assim, anotando tudo. Eu, caramba, que incrível. Aí eles começaram a me colocar em reuniões com investidores, né, que eles estavam passando por alguns M&As na época. E eu que fazia as análises, né? Eu tinha que fazer mais ou menos um pouco do que eu fazia no BK, né? De entender para onde a gente ia, quais eram as próximas lojas que a gente fazia. Claro que quem falava no final do dia era eles. Sim. Mas eu oferecia ali os insights, os dados. Falava, cara, esse é legal, esse aqui não vale a pena. E aí, aquilo foi também me brilhando os olhos e me ensinando. O CEO deles é um cara incrível também, o Antônio.
Se Antônio assistisse um dia, um beijo pra você. Porque ele é muito pessoas, sabe? E eu me via nisso também. Eu falava, cara, olha que legal. Tipo, uma pessoa que gosta das pessoas, que tá preocupada com quem tá ali com ele, sabe? Não é mais aquele ambiente que eu tava, que estavam tipo, foda-se, você... Lá eu via que tinha essa preocupação e isso me dava um gás, assim, de querer fazer as coisas acontecerem. E aí, nesse meio tempo, né, eu morava em Moema com a minha sócia, Maiara, e a gente tava conversando, a gente sempre comentava, né, de querer empreender, ela acompanhou toda essa minha trajetória desde o burnout até depois disso. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, vamos criar coragem, parar de fazer 10 mil cursos e começar um negócio, pôr a mão na massa? Tem que ter o pontapé inicial, né? Tinha que ter. E aí com medinho. Mas vai com medinho mesmo. Vai com medo mesmo. E aí eu lembro que eu tinha uma lista já, né? Que aí você vai vivendo, você vai anotando todas as ideias que você tem, você vai botando lá. Minhas notas no celular tinha... Eu tenho startup pro resto da vida inteira pra fazer. Aí a gente foi batendo uma por uma, assim. Essa daqui não é digital, essa aqui não escala, essa aqui o mercado não é tão bom, essa aqui eu gosto, mas tem isso aqui que pode ser prejudicial. E foi. Até que chegou a ideia da Willow. Que na época... A minha ideia era fazer os terapeutas irem na casa das pessoas fazer a terapia. Isso pré-pandemia. Pré-pandemia. E aí veio a pandemia. Um processo disruptivo para tudo no mundo, né? Mudou a mente de todo mundo. Exato. E eu gosto muito do modelo da Singu, né? Eu sou cliente da Singu desde quando eles lançaram. Conheço. Então, fui acompanhando a trajetória deles e eu pensei em alguma coisa parecida. Então, lá as manicures, né, vão na casa das pessoas. E pra mim fazia sentido, daí veio a pandemia e falou, não, minha filha, não vai ninguém ser vai assim. Na casa de ninguém mais. Não. E aí eu falei, tá, então vai ter que ser tudo digital. E a gente começou, eu lembro que assim, não tinha nada, né? Não tinha planilha, não tinha site, não tinha plataforma, né? Não tinha nada. A ideia, coragem e 2 centavos, assim, também. Porque não tinha dinheiro pra investir. Mais suficiente. Exato, não tinha dinheiro pra investir. Não vim de família rica, sou da periferia. Então, cara, fui com a coragem que eu tinha. Falei, tá bom, o que eu já fazia? A minha sorte é que eu conhecia muitos terapeutas, porque eu sou muito curiosa e muito relacional. Então, eu comecei a listar ali os terapeutas que eu conhecia né, tanto terapeutas psicólogos quanto terapias holísticas, que eu gosto muito também. Fui lá, coloquei. Comecei a ligar para as pessoas. Liguei para todos os meus amigos. Falei, e aí, você não quer fazer terapia hoje? Você não tá achando e tal? E a pessoa, nossa, eu tava procurando mesmo, Gabi. Quanto que tá? Eu, tá tanto. E eu lá falando pro profissional, posso oferecer tanto? Aí, não, pode. Eu fico com tanto. Tá bom. Começou assim, Começou assim. Eu ia dando check, o WhatsApp, eu trabalhando aqui, o WhatsApp da Willow, plim, plim, plim. Eu, já vou. E começou assim. Comecei a vender, sem nada. Já tinha plataforma pronta? Tinha não. Nada. Era um Vem nome. Vem aqui que é no WhatsApp e vambora. Vamos era assim um mesmo. nome e um sonho. E assim, um logo que eu fiz, né, no Canva. E eu lembro que a gente começou uma plataforma da Wix. Porque eu peguei Covid. Sim. Aí fiquei 2 semanas afastada. Eu falei, agora. Nossa. Tenho nada pra fazer, agora. Aí fiz um Instagram, fiz uma continha no Facebook, uns postzinhos. Mas é assim mesmo. Aí fiz um site na Wix podre. Você ruim. mesmo que fez? Eu mesma que fiz. Eu paguei o meu primeiro site em 2014, uma porcaria. Não, eu falei, não dá, eu não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Uma questão bem engraçada nesse processo de início. Isso é muito importante, né? Até você se descobrir e falar, não, é isso aqui que eu quero fazer. Quando eu comecei com a primeira empresa, é uma empresa de cuidador. Todo enfermeiro, quando quer empreender, a maioria tem esse viés. É uma empresa que está mais fácil e é o que a gente consegue movimentar com a expertise que tem naquele momento. E aí procurei uma empresa de marketing naquela época, né? Que aí quero fazer marketing, joga ali, faço marketing. E a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Não, a gente faz sim seu logo, né? Faz seu logo. Eu lembro que o nome da empresa era Domoncare. Né? Não me pergunte o porquê, mas em outro momento eu te conto o porquê do Domoncare. Ai, que cor que você quer? Não sei. Nós podemos escolher a cor pra você? Pode. Nada. Olha só, olha o risco.
Fizemos o logo, achei lindo, maravilhoso, tá aquela cor roxa e tal, beleza. Depois de 2 anos, 1 ano e pouco, quando eu já comecei a ter um retorno do processo, aí eu fui pro Sebrae. Por um acaso, também que no Sebrae, não, você precisa de uma assessoria de marketing, de verdade. De verdade, né? Sentamos ali, eu lembro como se fosse hoje. A Mayra, um abração pra você. Mayra me acompanha até hoje. Quero ver se ela tem um espacinho pra trazer ela aqui, bater um papo também pra falar desse assunto. Ela olhou, não me conhecia, olhou meu logo. Por que você escolheu essa cor? Eu falei, não sei. A empresa que eu tive lá atrás escolheu pra mim. Você trabalha com cuidador de idosos, né? Eu falei, sim, Tá. Você sabe que essa cor significa morte? Meu Deus. E você cuida de idosos. Meu Deus, não. Pra ver o tanto de erro que a gente faz no começo. Mas isso é caramba. interessante pra gente moldar, pra gente moldar o processo que a gente quer levar. Sim. Lógico que mudei logo, a gente fez vários rebrands aí no decorrer do processo, mas é só assim que a gente aprende. É sozinha, meter nas caras, não tem jeito. Não tem pra onde Tem fugir. jeito. A minha sorte também eu percebi que foi um pouquinho errado também, mas que... Primeiro que como eu já comecei a me enfiar nesse mundo lá atrás, na faculdade, eu já sabia que era MVP. Então tá meio caminho andado. Aí eu falava, mínimo produto viável, então não vou poder investir muito, né? Só que eu era assim, ainda sou um pouquinho com os meus sócios. Mas aí eu tava até comentando com uma sócia minha, que na faculdade eu morei com 13 mulheres. 13 mulheres numa casa. Meu pai. Sim. E a gente dividia tudo, né? Então fazia aquela planilha, aí colocava leite, 50 centavos pra cada, sabe? Tanto, não sei o quê. E aí tinha esse controle. Tinha alguma que comia um pouco mais que a outra e dava problema? Não, né? Nunca teve problema com isso. Só de lavar a louça, teve vários. mas de comer, não. E aí eu fui criando essa mentalidade, sabe? De, tem que ir controlando. E foi tanto assim, né, racional, que depois eu até tinha que investir na William, eu não investia porque eu ficava tipo, não vou botar dinheiro gastar. nisso agora, não vou gastar. Tem um jeito de fazer isso grátis. Tá dando lucro, eu vou fazer. Vai dar um jeito de fazer grátis. Então, em algum momento começou a me atrapalhar esse pensamento também. Mas hoje falando com os investidores, eles falam, que bacana, né? Você é bem pé no chão. Não quer ficar torrando dinheiro. Eu tenho que controlar aqui, né, a saída. E isso tá conseguindo fazer a gente crescer, graças a Deus. Mas na época, eu fui fazendo com o que eu tinha ali, né, na mão. Então, R$20 eu paguei pra fazer o site, que era o domínio, o preço do domínio. Sim. Falei, vou garantir aqui. E eu lembro que o Willow, e é até hoje esse nome, né? Mas porque a primeira coisa que eu fiz foi olhar para os concorrentes, né? Que já... Ainda mais na pandemia, estavam lá no auge, Exato. Né? Já tem anos de experiência. Quem estava ali com o trajeto meio alcançado, em algumas determinadas situações, conseguiu potencializar e capitalizar muito, né? Muito, porque só se falava sobre saúde mental, né? Nessa hora. E aí eu comecei a olhar para eles, mas eu via que todo mundo tinha um posicionamento muito zen, sabe? Muito pacifista, assim. E eu falava, cara, não é essa a realidade da gente. A gente, cara, eu tô aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, ação. quero fazer aquilo. E eu tenho essa energia de sol, sabe? E aí tava todo mundo indo pra essa pegada, tipo, vamos abraçar árvores e ser feliz e ficar de boa. E eu, não, cara, você tem que ir atrás dos seus sonhos, ninguém vai fazer por você, exatamente, mas você também não pode surtar, senão você não vai chegar lá. Então, vamos tentar, né, equilibrar aí as coisas. E aí, a gente tinha, o produto mais diferente que a gente tinha lá na época era Runas. Runas. E aí, uma vez a gente tava viajando, eu e a Mai, e a gente falou, cara, tem que ser um nome que tenha uma energia, que traga isso pras pessoas e tal. Aí eu falei, vamos ver as runas, né? E como eu morei na Irlanda, eu tenho... Então, é isso que eu ia falar. Isso vem do nórdico e tal, aquela situação, né? Sim, é não é um ritual, como é que fala? É um jogo de adivinhação ali, né? Com pedrinhas que tem alguns símbolos. Exato, as pedras. Isso, e é nórdico. E aí, me veio isso, assim, na cabeça. Falei, cara, vamos buscar um branding indo para esse caminho.
Aí a gente começou a estudar as cores, né? A importância. Eu falei, cara, tem que ser uma cor vibrante, que traga energia e tal. Saúde tá muito ligado com verde. Então, o nosso foco hoje é no verde. Mas a gente também tem uma pegada de vitalidade. Vamos pôr um laranjinha. E colocamos lá um laranjinha pra dar um tchanzinho. E aí o nome. Aí fomos ver as runas e tal. Achei a runa do sol, que chama Soul Willow. Que bacana. Aí a gente, cara, é isso. Soul Willow, que representa a vitalidade, o sol, a vontade de viver e a vontade de fazer acontecer com integridade. Que é um dos nossos valores principais e é muito do que eu tinha negligenciado lá atrás. Eu falei, cara, agora essa parte o valor de integridade vai ser o principal pra mim. Então, tudo que eu fizer vai ser assim. E aí, quando apareceu essa palavrinha lá na descrição do Google, né, do Soul Willow, falei, cara, é isso. Aí a gente, tá, mas e aí? Aí a gente começou aquela dinâmica, né? Soul Willow, Willow. E aí foi com 2 I, 2 O, 2 U e tal. Aí ficou o mais simples possível, W-I-L-U. Pronto, acabou. Willow. Chiclete pra pegar. Pega. Não dá pra esquecer. E aí a gente já começou a fazer branding com várias coisas que 3 anos depois, a gente percebeu que rima com tranquilo. Sim. Que também Willow, tem a ver. tranquilo, totalmente a ver. Gente, cara, nem tinha pensado nisso na época, mas agora eu falo pra todo mundo, só lembrar de tranquilo, como se tivesse pensado nisso lá no dia, né? Não pensei, não. Foi por acaso. E aí criamos a Willow. E começamos a operar, né, e tal. E eu tava levando isso junto com a South Rock. E aí chegou o momento, né, que eu falei pra eles. A gente começou a crescer um pouquinho mais dentro do B2C, né? Vendendo para as pessoas que precisam fazer, né, esse tipo de tratamento, acompanhamento, ou só ter um momento de relaxamento. Sim. E aí, a gente foi selecionado no final do ano de 2021 para participar do Batalha das Startups, que é um programa da Record. Da Record, é isso que eu ia falar. Já assisti umas 2 vezes. Que tem temporada, né? Isso, tem várias temporadas. Eu lembro. E aí, uma das temporadas, a gente foi convidado. E assim, foi uma experiência. A gente não dava nada pra essa experiência. A gente falou, vamos, né? Vamos por aí. Vamos lá, estamos aqui. Foi um espelho tremendo. Foi. Porque, primeiro que a gente começou a passar, né, em rede nacional e as pessoas começaram a procurar o Willow. Segundo que os mentores que estavam lá eram pessoas muito, muito boas ali no que elas estavam fazendo. E eles são do mercado de startup, né? Eles entendem o que estão ali. E ali começaram as nossas conexões com o mercado. Fundamental. E também os feedbacks. Porque todo mentor que tirava meia hora pra falar com a gente falava, sensacional! Você não fica com medo? Não, eu fico. Então, a gente tá lançando uma startup agora. E toda vez que a gente faz nem pitch, a gente dá uma palhinha, ó, vai ser isso. Cara, que bacana, disruptivo do mercado. Eu falei, meu Deus. Aí você fica tipo, nossa. Aí será que é isso que eu quero ver? Que é expectativa, né? Então a gente se cobra muito quanto a isso. Sim, muito, muito. Mas também era legal porque dava aquele biscoitinho que o empreendedor merece. E né? muito, e como merecemos. É difícil chegar nesse biscoitinho, é muito difícil. E aí quando eles falavam, nossa, que ideia genial, vocês vão dar muito certo. Eu, tipo, nossa, obrigada, alguém tá acreditando, porque em casa, assim, meu pai, ele não entende muito. Meu pai tem 88 anos. Ele pode gostar, mas assim, ele não consegue entender, eu acho. Ele não entende nada, ele é de outra geração época. Totalmente. Ele não tinha celular até a pandemia. Sim. E a gente forçou ele a ter. Então, ele não... Agora que ele entendeu o que é o YouTube ainda, sabe? Então, é um processo totalmente diferente. Então, não consigo nem explicar, tangibilizar pra ele. Então, ele falava, como assim você tem uma empresa se você não tem nem escritório? Olha, é verdade, empresa, né? Outra se você época. Tá trabalhando em casa, aí no computador, fica o dia inteiro nesse computador. Esse negócio não dá certo, não. Você tá trabalhando como? Exatamente então é difícil pra ele entender. E aí ele ficava fazendo eu ir pro caminho contrário, né? Você não volta lá pro mercado, vai fazer um concurso, Gabriela, que coisa, sabe? E eu, não, pai, vai dar certo. Então, quando chegava esses momentos, nossa, isso aquecia muito meu coração. Eu falava, cara, alguém tá entendendo o que eu tô pensando, sabe? E aí, quando a gente saiu de lá, o programa em si já foi um desafio, porque a gente saiu, assim, nos primeiros episódios, porque era uma batalha de... você tem X de receita, eu tenho tanto de receita. Se é maior que o meu, eu saio. Era isso. Só que aí, a gente saiu em uma rodada
E aí uma pessoa lá do programa que tava nas outras fases descobriram alguma coisa da empresa delas que eu não sei o que era, e ela foi eliminada. Eliminada. Então, repesca. É, Repescagem. aí eles abriram lá, falou quem tem a maior pontuação pra gente fazer a repescagem? A Willow. Nossa. E aí a Willow voltou. Nossa, eu falo que foi a jornada do herói. Assim, Exato, ó. exato. Foi assim, lá no posto, embaixo. a Willow e tal. Aí, nossa, quando a gente voltou, a gente já voltou pras oitavas de final. E aí eu falei, agora eu vou com os 2 pés no peito. Sim. E agora eu já aprendi o Já jogo. tô aqui? Ah, pode Agora esperar. eu já aprendi. Aí juntava eu e a Mai, a gente virava a noite bolando estratégia pro jogo. Sabe? Não, porque você vai perguntar isso e aquilo e tal. E nanana. A gente foi pra final. Que legal. Nossa, na final... Esse episódio, tem gravado? Tem no YouTube. Tem no YouTube, se né? quiserem assistir. Só colocar a Batalha das Startups, o Willow vai aparecer. Perfeito. Até hoje a gente tem comercial lá também. E aí, eu lembro... E assim, a gente tem um propósito muito forte. Então, a gente vai encantando também, sabe? As pessoas. Então, quando eu vi, tava todo mundo torcendo pra Willow lá dentro. No camarim. Ai, Willow, tô torcendo pra você. E eu, ai, torce pra gente, por É favor. uma injeção de ânimo, de vontade. E a gente, ai, beleza. Eu jurava que a gente ia ganhar, assim. Eu, meus amigos, todo mundo jurava que a gente ia ganhar. E aí, no último segundo... E a gente tava indo muito bem. No último episódio, spoilers... A gente indo muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E o caramba, a gente vai ganhar. Eu já tava chorando. Aí, na última fase, a última pergunta, assim, virou o jogo. Mas o que aconteceu? Que pergunta foi? Cara, Você lembra? Agora eu não vou nem lembrar o que era. Ah, era a votação dos jurados. A gente foi pra votação, porque a gente tava ganhando. Eu lembro que teve uma dinâmica de fazer um pitch para uma outra empresa, mostrando como era o futuro, várias coisas muito legais assim que aconteceram. E aí na última parte teve uma votação, né, dos jurados que estavam ali. Só que a maioria desses jurados não acompanharam nossa evolução, só viram a Willow que saiu lá atrás. Então eles não viram o quanto a gente tava ali, Exato. tipo, caçando, E aí isso sabe? contou ponto na hora da votação. Isso contou, e aí foi um ponto a mais pro outro time e eles viraram. Aí a gente falou, putz, não deu e tudo bem, faz parte do jogo. Mas assim, aquele momento foi muito importante porque a gente falou, cara, tá vendo o nosso potencial? Onde a gente pode chegar? Onde a gente pode chegar? E assim, o cara era do agro, sabe? Eu tava lá com o Bem-Estar competindo com um cara do agro que tá faturando milhões, vendeu pra não sei quem. E eu jogo com o meu sonho. Cara, que legal. Sabe? Pequenininha. Aí eu, ai, caramba, mas isso foi muito bom. Que eu falei, cara, é isso. Isso tá comprovado agora que tem potencial se eu conseguir fazer, né? Se eu conseguir executar, que é aí que as pessoas falham, eu vou conseguir chegar lá. E aí foi o decisor de águas, né? A gente sentou as sócias e falou, olha, agora é o vai ou racha. Então, quem quiser entrar no jogo pra jogar... Vai ser agora. Vai ter que entrar agora, senão não vem. E aí, eu fui falar com os meus chefes lá, com o CFO. É. Falei, então... Chegou aquele momento, eu não tô conseguindo dar tudo de mim, nem lá, nem aqui. Preciso escolher. Eu vou ter que escolher e eu escolhi pra lá. E foi um momento muito bonito também, porque eles me acolheram, entenderam, falaram, olha, não vai ser fácil, é difícil pra caramba, você nem imagina onde você tá se metendo, mas a gente tá aqui, sabe? Legal. Falei, cara, que legal. Gabi, isso é muito importante, porque você está falando agora da questão da transição. E quando as pessoas falam a transição de carreira, o normal de se entender, bom, eu tô aqui trabalhando como supervisor, alguma coisa em uma empresa, e eu vou fazer uma transição de carreira para virar coordenador, diretor em outra empresa ou aqui mesmo, estou mudando o meu cargo. Só que no nosso caso é diferente. É uma transição de carreira, mas a gente está apostando tudo numa outra questão, numa outra carreira, no outro processo, que é muito difícil. Exato. Então tem que ter uma vontade, uma resiliência importante. Eu lembro de quando eu decidi realmente sair dos plantões para enfermeiro, que a maioria da rotina de todos é 2 plantões, trabalha em lugar, trabalha no outro, trabalha em lugar e faz uma outra coisa e tal. Você sai de um, ok, vai apertar aqui, mas eu vou levando até fazer o que eu tô fazendo dar certo. E chega um momento que você tem que decidir, né? Aqui ainda tá na subida, né? Ali com o pneu murcho e tendo que subir. Aqui não. Aqui você tá na estrada. Mas aqui é aqui. Aqui é aqui e acabou. Exato. Né? Então, se você largar de vez aqui, você vai ter mais força vindo pra cá. Mas
é uma decisão que não é fácil. Muito difícil, Não é muito fácil. difícil você abdicar. E assim, eu tava numa posição muito confortável. É. Eu A zona ganhava de bem. conforto Sabe, uma coisa eu ganhava bem, eu tinha plano de saúde, tinha VR, tinha isso, tinha aquilo outro, ganhava panetone lá no E eu Pinguim. tenho certeza que você ouviu, você é louca. Muito, Você muito. vai, mas Gabi, você é doida. Para com o negócio, mas onde já se viu na Exato. situação que tá? A Gente. cadeira que eu sentava lá também era... Tipo, eu tinha um status também, Sim, além sim. de toda a segurança que eu tinha financeira, eu tinha um status, eu tinha voz. Então, cara, foi muito difícil, mas, e assim, você tá arriscando tudo. Tudo, Eu falo que no tudo, poker é o nosso tudo. all-in, porque, meu, é tudo que eu tinha foi pra Willa, tipo, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Exato, Toda a exato. energia que você tem, que você foi, né, acumulando pra colocar ali e você não tem segurança nenhuma que aquilo vai dar certo. Pode ser que amanhã dê tudo errado. É, que as pessoas acham que empreender é só dedicar dinheiro, né? É, Mas esse dinheiro é isso aqui do Exato, processo de empreendedorismo. É isso aqui. E a gente trabalha com o nosso principal ativo, né? Que é o tempo. é o tempo. Exatamente isso. O principal ativo a gente tem, a gente E a dedica. gente tem que se policiar muito nessa jornada também. Porque o que aconteceu? Assim que eu pedi demissão, eu senti uma liberdade, assim, tipo, meu, É agora, eu vou voar. fazer esse negócio dar certo. E aí você vai. E aí você dá um sprint, né? Sim, Você gasta sim. toda essa energia Vai ali. Foram 3 meses que eu tava assim, Liga o turbo no gás. daqui a pouco eu tava É. esgotada. Eu falei, cara, se eu continuar assim, isso não vai dar Exato. certo. E eu vou cair lá onde eu caí lá atrás. E aí eu recalculei a rota. Falei, tá, vamos ter que equilibrar aqui os pratinhos. A gente sabe que, né, o que eu falo hoje na Willow, que o bem-estar, ele é essa longa jornada de tentar equilibrar as coisas. Sim. Nunca a gente vai estar com tudo nivelado. Não tem, não, jamais. como, você Vai tem que chegar o escolher. dia que vai ser Alice no País das Maravilhas. Não vai. Não vai chegar, Nunca. né? Só que você tem que ter essa maturidade de entender isso, né? Da impermanência das coisas também. De tipo, cara, hoje eu tô muito bem aqui, isso aqui tá lá no chão. Amanhã isso aqui vai estar lá em cima, isso aqui vai estar lá no chão. Eu tive uma fase que eu negligenciei muito a minha vida social. Que foi exatamente essa transição aí. Cara, eu não saía com ninguém, não falava com ninguém. Não fui em aniversário de ninguém. Falava, cara, não dá, tem que trabalhar, que coisa, ninguém me entende. Aí você começa a ficar assim, né, injuriado. Tipo, pô, ninguém tá vendo que eu tô tentando fazer um negócio aqui dar certo. É difícil? É muito difícil. Mas também você não pode, né, largar tudo. E aí, terapia, claro. Sempre. Sempre. Isso é Fui interessante. trabalhando. É engraçado porque ontem a gente tava falando sobre isso, ontem de manhã. E a gente sabe, a gente fica ligado, e-mail e tal, mensagem. Ontem começou cedo. A gente tinha um jantar à noite com uma amiga nossa que veio da Irlanda. E ela vem 2 vezes por ano no Brasil, então é uma coisa que a gente não falha, sempre tá todo mundo junto e tal. 6:30 da manhã, aquele e-mail bomba. 6:30. 6:30 da manhã. Eu já tinha levantado. Aham. A gente tinha levantado, já tava no escritório, que a maior parte do tempo a gente fica em home. E aí, a Rê levantou, e é bem a área dela, da parte que ela toma conta da empresa que é financeira. Eu falei, ela chegou 7 horas. Você já viu o e-mail? Você dá uma olhada no e-mail? Não, vou. Então, dá uma olhada no e-mail. Olhou? Então, fala, E aí, dá uma olhada pronto. no e-mail Falei, que o ok. bicho pegou. Agora a gente tem que resolver. É. Tá. Aí, 10 horas, ufa, beleza. Resolvemos, tal, legal. 11:30. Mais um. Lincoln, olha esse e-mail aqui. Tá, vamos resolver. Vai ligar pra funcionária, fala... 3 da tarde, ok, resolvido. 5 horas, outra coisa. 7 horas da noite a gente tava indo encontrar nossa amiga. E falou, você viu como foi o dia hoje? Isso aqui. assim, E agora a gente tá montanha-russa. conseguindo sair. Vamos sair, deixa pra lá, a gente vê amanhã. Mas é isso, a vida do empreendedor. Às vezes isso acontece durante o mês, às vezes acontece durante o dia. Né? E é uma coisa períodos que, assim, do dia, não né? vai dar pra Exato. fugir disso. Exato. Empreender é sobre isso, né? É muito. E eu falo, uma vez a minha irmã me perguntou, falou, Gabi, mas você estudou engenharia. O que você tá fazendo com o bem-estar, né? Eu falei, cara, se tem uma coisa que a engenharia me ensinou, é resolver problema. Sim. Eu sou mestre em resolver problemas. Jogou pra mim, tô resolvendo, vou dar um jeito. E meu terapeuta fala muito isso pra mim. Ele falou, Gabi, você já reparou que você dá um jeito?
que acontecer, você dá um jeito. Então, às vezes, quando eu tô muito bem ansiosa também, aí eu tenho uma apresentação, não treinei, eu vou fazer um podcast, ou eu tenho que mostrar os resultados, não sei o quê. Quando eu tô muito nervosa, muito ansiosa pra alguma coisa, eu volto nessa fala dele. Eu falo, cara, você vai dar um jeito. Vai resolver. Você vai dar um jeito. Mas é sobre isso. É. Naquele momento, empreendedor, ele é um grande resolvedor de problemas. Pra ele e pros outros, Aham. né? Dos outros, a solução dele tem que resolver o problema dos outros. Exato. E aí, com isso, vem os problemas dele, interno, do processo em si. Mas é isso, a gente não consegue ali, mas a gente sempre consegue. Você pra olhar, falei, ontem. Puxa, todos os problemas que a gente teve ontem, isso foi um saco. Você olha e puta, né? Acabou o dia. Não acabou o dia. O dia tá só começando, meu filho. Exato. Calma que tá vindo eu falo mais. muito sobre LG E também. no final dá tudo certo, porque essa é a questão, essa é a energia que nos move como um empreendedor. Exato. Né? Gabi, eu falei pra você que a gente não faz pergunta, a gente não faz mesmo, a gente conversa, bate-papo muito natural, mas só que não. Só que não. O programa é gravado, então nós não temos a interação ainda em tempo real. Vamos ter depois, quando esse episódio for pro ar, encham de perguntas pra Gabi, vai ter ali o LinkedIn dela, as redes sociais dela, então a gente vai estar disponibilizando pra vocês responderem, mas a minha produção pessoal é fantástica. Como eles não são dessa área específica, nem da saúde e essa questão de empreendedorismo, então eles vão até, eles stalkeiam, fazem um stalkerzinho do bem sobre vocês, tá? Bem. E eles trazem algumas questões. Legal. É isso, produção? Falei certo? Correto. Correto? Ok. E aí, a gente disponibiliza um espacinho para que eles joguem essas perguntas. Então, são Bacana. coisas interessantes, porque assim, nem eu sei o que eles vão perguntar. Tá bom. Isso propositalmente mesmo, pra gente valorizar o contexto e até o que você vai devolver. Vamos nessa. Vamos lá, Joe. Diga. Vamos lá. Eu só queria ressaltar o que você estava falando, né? A vida de empreendedor é lidar com problemas todo dia. Basicamente, você pediu tanto para que a chuva viesse que agora você tá reclamando da gota que tá caindo, né? Exato, é isso. E a gente reclama mesmo, viu? Sabendo que é o que a gente vida pediu, é assim. mas faz parte. Exato. E eu brinco com as meninas que eu falo, cara, a gente leu os termos e aceitou. Agora a gente vai ter que lidar com isso. Não dá pra chorar. Não dá pra chorar, não. Vamos assumir a bronca. Vamos lá, então. Gabi, primeiro, né? Desculpa a intimidade já. Imagina, fica tranquilo. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o slogan que é de vocês, né? Uhum. O equilíbrio entre saúde e sucesso profissional é com vocês. Pesado, hein? Então, Nossa. Aproveitando esse contexto, qual que é a importância, então, de priorizar, puxando um pouco mais pro lado saúde mental, dentro do contexto de alto desempenho profissional? Qual que é a importância? Boa. Então, hoje a gente sabe que 1 a cada 3 pessoas da nossa população economicamente ativa aqui no Brasil já tiveram burnout. Isso é dado, Gabi? Isso é dado, tá? OMS. Por exemplo, aqui nessa sala temos 3 pessoas, eu já tive. É verdade. Aí já tem mais um também, então pelo menos um, entendeu? Eu não sei se, assim, em algum momento na carreira, aquela estafa, aquela sensação de, putz, parou aqui. Não. Isso que motiva muito é você procurar o plano B, né? Uhum, Aí quando não sim. tem, você cria. Exato. Então, eu não cheguei a ter aquela estafa, aquele esgotamento mental, aquela síndrome de não ser competente o suficiente para fazer o que eu estou fazendo. Eu sempre gostei da área da saúde, né? Tanto é que eu empreendo hoje focado nesse contexto. Mas é algo que, se a gente continua perpetuando, vira um burnout. E querendo ou não, ainda é um termo não tão recente, que há 10 anos atrás não se falava muito sobre isso. Ainda hoje existe aquele preconceito, né? Quando, pô, cara, mas você é diretor de uma empresa, CEO de uma empresa, você ganha 20, 30, 40, 50 mil, tem tudo pago, viaja o país inteiro, viaja o mundo todo, e tá reclamando do quê? As pessoas não entendem. Não entendem o acúmulo de carga, de pressão, de responsabilidade. Sim. Que aí quando sobe... aí você não consegue produzir, né? E tá diretamente ligado à alta performance exatamente por isso. Porque o burnout, ele é um nível, né, de ansiedade mais agravado, diretamente relacionado ao trabalho, a um ambiente de trabalho. Então,
são várias as causas, né, que podem ser, mas na minha, por exemplo, no meu caso, foi porque eu estava em um ambiente em que eu não me sentia valorizada, né, que eu estava negligenciando muito dos valores que para mim eram inegociáveis, mas eu nem sabia que eram, né, só lá no meu subconsciente. Te fazia mal e você não muito sabia bem. por quê. Exato, me fazia mal, eu não sabia por quê, mas hoje eu tenho essa percepção dos valores. Porque você começa a forçar ser uma pessoa que você não é. E você não consegue sustentar isso a longo prazo. E quanto mais você tenta sustentar isso, mais isso vai te definhando por dentro. Até o ponto que você explode mesmo. Tem uma frase do presidente Abraham Lincoln, que ele dizia: ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? E é basicamente sobre isso, né? Exato. Você se engana, mas você não vai conseguir fazer isso muito tempo. Não consegue. Uma hora vai transbordar. Exato. E aí você pifa. E aí o que acontece, né? Você começa... tem algumas palavras, né, que a gente usa dentro desse meio, que é o absenteísmo, que é quando você tá fingindo que tá trabalhando. Tem vários memes desses na internet que a gente fica de olho. Que você tá ali só mexendo o mouse pro seu chefe achar que você tá batendo ponto, bonitinho, tá trabalhando, mas na verdade você não tá fazendo nada. Pro empreendedor, isso pode ser relacionado com a procrastinação, porque ele é o chefe dele. Sim, Né? exato. Ele não vai faltar no escritório, no co-work, porque ele tem que fazer, porque é a empresa dele e tal. Mas aí entra a procrastinação pode ser, sim, um sintomas ali, né? Claro que tem outros fatores envolvidos. Pode ser motivacional, pode ser que você não vê valor no que você está fazendo, ou pode ser que você seja muito perfeccionista, e aí você nem começa porque você sabe que quando você terminar não vai estar bom o suficiente. Exato. Também é uma dor ali dos empreendedores, né? De quem é muito perfeccionista começa a postergar as coisas. Falar, não vai ficar bom. Não vai ficar bom, então eu não vou nem fazer. Inconscientemente, né? Ali no consciente você acha que só vai descansar porque você merece e tá vendo um Netflix ali à tarde. E aí né? a Netflix vira 3 séries maratonadas. Exato. Acontece. Então... a gente fala, né, do absenteísmo, o presenteísmo, que é quando você precisa se ausentar. Presenteísmo? É. Gente, isso é novo até pra mim. Calma aí, eu inverti. Vamos voltar. Ah. O absenteísmo é quando você precisa se ausentar. Sim. O absenteísmo, então, quando você precisa ir ao médico, né? Você Exato. tira ali uns dias de folga. Por conta Da sua saúde mental. Exatamente, Exato. né? Uma crise de ansiedade, depressão, o próprio burnout hoje também, que, né, já foi aprovado como uma doença ali causada pelo trabalho. Tem CID já, o burnout? Sim. Então, quando a gente fala do absenteísmo, é essa ausência da pessoa. E hoje também temos o presenteísmo. Então, me diga o que é isso, presenteísmo. O presenteísmo acontece... Primeira vez que eu ouço Exato. O presenteísmo, muita gente não conhece esse termo, mas ele acontece quando a pessoa, ela não foi afastada, ela tá ali batendo o ponto dela, tá performando, mas na verdade, na prática, ela só tá ali mexendo o mouse, tá conversando com os amiguinhos e não tá produzindo. Não tá gerando resultado. Ela tá ali. É um número ali, tá ali. Isso, ela tá ali, mas ela não está mentalmente ali, né? Então, isso também está afetando as empresas hoje. Com isso está certeza. muito alinhada com a saúde mental dessa pessoa. E aí vai muito, né, de um trabalho da cultura da empresa de oferecer soluções que possam prover, né, a melhora da qualidade de vida dessa pessoa para que ela tenha uma melhora na saúde mental dela, mas também que propicie um ambiente que seja favorável para isso. Gabi, e dá pra gente conseguir captar e absorver isso? Por exemplo, você vai entrar na empresa, o absenteísmo é mais fácil, obviamente, de conseguir identificar. Agora, essa questão do presenteísmo, dá pra gente conseguir absorver isso? Porque se o cara tá ali, ele não quer meio que, vou ser descoberto que tô aqui só por estar. Tem formas de descobrir isso? Existem algumas metodologias e acho que a gestão ágil também vem muito a favor disso, né? Porque ali você consegue medir mesmo a performance de uma pessoa. Então, se ela começa a fingir que está trabalhando, né? Ou brincar de trabalhar, como eu brinco lá na Will, você começa a pegar isso. Né, e começa a conseguir medir. Então, a gente já vê algumas melhoras nisso. E claro que, né, somando toda essas características, né, esse nível de estresse psicológico, isso pode levar também a pessoa a sair da empresa, né? Sim. Foi o que aconteceu comigo. Falei, cara, esse ambiente não é pra mim.
tava nessa questão do presenteísmo, né? Exato, eu tava ali, porque... E eu lembro, nossa, de um dia que eu virei pra uma chefe que eu tive, falei, cara, eu não tenho nada pra fazer. E isso me corroía, assim, eu falei, não tenho nada pra fazer. Ela falou, vai fazer o que você quiser. Vai lá fazer. Nossa. Nossa! E eu com essa vontade de, quero mexer aqui, quero mexer lá. Então, eu falei, meu, esse lugar não vai, é pra não é mim. E aí vai muito, né, da cultura da empresa, de você ter, né, esse subsídio, então ter benefícios como o próprio da Willow, que já cuida desses colaboradores, mas que também cuida da liderança, que cuida do ambiente profissional para aquela pessoa, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta ouvida, respeitada, né, e que os valores dela estejam de acordo, e que você contrate também pessoas que estejam com valores próximos aos seus. Então, você está dizendo que, além do contexto que a Willow apresenta, que é da segurança da saúde mental de ponta a ponta ali nessas vertentes dentro da empresa. O pré também, quando você está atrás daquele profissional, quando ele está entrando, isso já faz parte do onboard ou antes do onboard entra essa questão? Antes mesmo do onboarding já é importante. Antes de você contratar essa pessoa. Porque a gente fala de cultura e eu acho que as pessoas ainda imaginam aquelas palavras bonitas na parede da empresa. Sim. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do que acontece no dia a dia, na prática. Qual que é a realidade? Daquele lugar. O que ele vai encontrar aqui? Exato. O que ele vai encontrar? E é fundamental que a empresa saiba disso, né? Que ela pregue ali no dia a dia tudo o que ela diz que ela prega para fora. Então, quando você vai fazer um processo seletivo, você precisa escolher candidatos que tenham valores similares com os seus, né? Com o ambiente ali. Sim. Porque senão vai acontecer isso. Mesmo que seja, né, um valor fenomenal, o seu. E se ela não tem, ela não vai ver valor nisso. E se for o contrário também, a pessoa vai começar a se sentir frustrada naquele ambiente. E talvez em uma outra empresa que tem, ele se sinta muito bem. E não é nem questão de salário. Eu acho que cada vez menos a gente está falando sobre o salário. Claro que é importante, Sim. né? Dignidade para todo mundo, é o Exatamente. mínimo. Mas hoje as pessoas estão muito falando sobre liderança. Eu não sei se você viu a polêmica que eu vou jogar aqui agora. Mas essa semana saiu no X, né? Que é o ex-Twitter. Sim. Terra Sem Lei. Terra Sem Lei. Ali, Faroeste. É, Faroeste. Total. E ali saiu uma lista das piores empresas para se trabalhar em relação ao ambiente do Brasil. A gente costuma ver as maiores empresas, melhores empresas, né? né? Fizeram isso. Best Place to Work. E quem fez esse compilado? Os colaboradores. Aí é que tá. Lançaram uma planilha, é assim, zero plataforma, nada. Não, então, foi assim, escreve Foi. aí no sulfite Joga- e manda. Exato, desabafe aqui. Foi meio que assim. E aí era o nome da empresa e uma situação que aconteceu lá dentro, anônimo. Cara, que medo, hein? E as pessoas começaram a ler aquela lista de cabo a rabo. E aí você começa a entender, cara, às vezes não é sobre o salário, né? Não é Não. sobre o VR, o ticket. É sobre a liderança. É sobre o ambiente, né? Nossa, quantos líderes têm uma comunicação totalmente violenta? Essa questão de liderança, isso é muito importante. Eu lembro quando eu estava na assistência, não vou dizer o nome do hospital e nem o nome da minha chefe naquela época, né? Mesmo tendo vontade de falar, mas não vou falar porque não pode. Meu jurídico já me proibiu. O me deu uma lista de proibições ali. Enfim. E essa questão de liderança é muito importante. Porque o líder, assim, o enfermeiro ele já tem uma questão de liderança que ele está ali para resolver as questões. Ele é responsável pelo paciente, pelo setor e pelos técnicos naquele horário. Né? E aí tem a supervisão, que é a sua liderança direta. Entendeu? A liderança dos enfermeiros de todo o contexto. Tá? E a gente tinha um supervisor muito bom. Muito bom, um cara maravilhoso, super humano, inteligente, que eu aprendi muito com ele, parceiro. E ele era tão bom que ele foi promovido para um cargo maior em outra instituição da rede. E aí desceu uma supervisora, que é uma supervisora que na época isso mudou bastante, né? Como que você era promovido a supervisora há 10, 15 anos atrás, fala do ambiente hospitalar. Aquela que era mais legal, aquela que era mais sorridente. A competência era um fator, mas não era o principal, não era o determinante. E ela conseguiu esse cargo nessa época por conta disso. E quando se consegue ascensão
sem levar em consideração a competência, e quando a pessoa não tem aquela responsabilidade de ir atrás dessa competência para fazer o seu melhor na questão, vai no banho-maria. Né? E vamos levando, e tô legal, e sou sorridente, né? E isso foi. E eu sempre fui muito polêmico, sempre fui muito bocadura, sempre fui muito questionador, sempre fui muito chato em alguns momentos, eu confesso. Hoje mudei muito, mas hoje eu me vejo, a gente consegue fazer essa introspecção, eu olho lá atrás e falo, meu, como as pessoas me aguentavam, né? Mas enfim, ela tinha uma questão muito ruim, que quando ela queria saber algo de algum enfermeiro, assim, que é o cargo ali abaixo dela, mas de chefia, ela ia atrás dos subordinados. Por WhatsApp. O WhatsApp estava começando naquela época. Olha, e aí? O que ele fez? Olha, chefe, me deu uma bronca. E sabe, ela determinava estratégias assim. Né? Isso é muito ruim. Porque ficava... Você já não tinha mais o efeito de liderança sobre aquele subordinado, porque ele... a chefe falou comigo. Tá, tudo bem. E o que ele falava era verdade. Isso é muito ruim. Né? Muito ruim. No fim, depois, por conta disso e outras questões, mudou toda a parte de chefia ali, e aí uma hora ou outra foi o que eu falei, você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Exato. Aparece, então a gente fala, mas isso foi importante, porque, veja, uma lista de empresas com o nome na boca do sapo aí para todo mundo ver, e aí se você for avaliar, você que tem essa expertise por conta da Willow, não é simplesmente um problema X ou Y, não. É liderança. É liderança, é cultura. Às vezes vem lá do CEO, sabe? E aí é muito mais difícil da gente trabalhar. Porque quando é um líder direto, beleza, a gente mais ainda fácil. consegue, né, fazer um treinamento, uma mudança de cadeira para cá, para lá. Mas quando vem lá de cima, aí o buraco é mais embaixo, né? E a gente entra também nesse âmbito. A gente teve um case de uma empresa que a gente fez a dança das cadeiras entre os C-levels. Nossa! Sim, assim, poder, hein? Drástica, mas a gente teve que... Tudo acordado, né? Falei, gente, vocês têm que confiar no nosso trabalho. Tá aqui o resultado. Tá poupando isso e deu resultado. Deu resultado. Eles dobraram de tamanho, assim, estão voando. E eles são muito gratos. A gente estamos sempre... Que bacana, renovando que os bacana. contratos, Parabéns, parabéns. Muito legal. Mas é isso, a gente tem que trabalhar para ter um ambiente que propicie isso, né? Não só falar, olha, toma aqui um dia em pés e vai lá se cuidar, vai fazer academia, ou tome aqui a própria Willow, né? Não adianta colocar a gente só na prateleira. Eu falo isso em todo Vamos usar. que eu falo. Gente, eu tô aqui, eu quero que todo mundo use, eu vou fazer de tudo para as pessoas usarem, mas eu preciso também que a liderança, que a cultura da empresa esteja a favor disso, né? Sim. Que a gente consiga criar esse movimento interno. E quando a gente consegue fazer isso, os resultados vêm. Eles vêm. Porque aí a gente atinge a alta performance. Né? Porque as pessoas começam a se sentir motivadas, elas começam a se sentir ouvidas, elas têm um direcionamento de para onde ir. Então, isso muda toda a estrutura, a operação, consequentemente, traz resultado. E cada vez provando mais e mais que a saúde mental do profissional faz toda a diferença no resultado de qualquer processo de empresarial, né? E não só a saúde mental, eu falo que é o bem-estar integral. Sim. Porque as pessoas, elas são pessoas complexas. Aí e a gente entra naquela conversa dos pratinhos de novo. Não adianta eu só olhar para o mental também, né? Exato. Eu preciso olhar para as outras áreas da minha vida financeira, minha vida amorosa, como está minha relação com os meus amigos, familiares, o espiritual. Sim. E tudo isso hoje a gente oferece pela Willow porque a gente tem essa visão, né? Da pessoa... Do conjunto. É a visão holística em cima do profissional. Exato. Então... E lá dentro a gente também respeita muito as crenças, né, dessas pessoas. Então você vai encontrar desde do profissional ali, do psicólogo, junguiano, XPTO, até o tarólogo, o astrólogo. E todos esses que envolvem também um bem-estar em uma outra faceta. Sim, e quanto mais proximidade você tiver com aquela situação, quanto mais for confortável para você, exato, é mais fácil de absorver e gerar o resultado que você espera. Se você acredita naquilo, vai, faz. Isso te faz bem, é isso que você precisa. Que bacana. Produção, o que nós temos mais? Temos mais perguntas aí para a Gabi? Aproveita. Aproveitando então, já que você falou a importância que é... Quais as estratégias? Aí você pode responder de duas formas, tá? Tanto a forma Willow como você, Gabriela,
em manter o equilíbrio entre a saúde, ali, o bem-estar e o desempenho profissional no ambiente de trabalho. Então, quais estratégias? Nossa. É claro, sem falar a receita do bolo da Willow, né? A receita do bolo da Willow é tecnologia, gente. Pura. Usa tecnologia por trás para conseguir impulsionar isso, porque a gente tem muitas pessoas para alcançar, né? Então, a nossa missão é realmente revolucionar o mercado de bem-estar para que a gente leve qualidade de vida para as pessoas de uma forma acessível. Ok. A Gabriela, eu tenho algumas técnicas. Diga! Algumas. Olha, eu tava até numa discussão esses dias com o meu namorado, perguntando o que é hobby, né? Porque a gente tem uma tendência em transformar hobby em trabalho, que é impressionante, impressionante. Só dá mais dor de cabeça, né? Gabi, é absurdo, porque assim, você começa a fazer, eu digo por mim, você tá trabalhando de home office, nossa, não tá fazendo nada, tá em casa. É pior. Porque quando eu tô em casa, coloca, liga o computador, liga aquelas duas telas, quando é 3 da tarde, eu lembro que eu tomei só uma xícara de café às 8 da manhã. Não fui no banheiro, não comi, não almocei, não tomei café. Eu lembro, porque a gente começa a entrar naquela rotina e assim, não é cansativo. Chega a ser prazeroso, sim. Não é que a gente é doido da cabeça. A gente é, mas você começa a se entrega de tal forma que você não consegue perceber as questões. E aí você termina, tá esgotado e tal, mas poxa, que legal, fiz um monte de coisa. Isso não é um hobby. Exato. Isso é trabalho. Você tá trabalhando, exato. Tá querendo performar naquilo, exatamente. Né? Você não... Cara, e eu até vi um post esses dias que, você não precisa ser o melhor cantor, o melhor violinista. Não, cara, toca errado mesmo, canta mal mesmo no chuveiro e tá tudo bem, sabe? E aí eu brinco que, cara, pra gente atingir esse bem-estar, a gente criou até uma metodologia que chama melodia, para fazer a gente lembrar. Eu costumo dizer que nós somos os maestros da nossa vida, né? Eu gosto muito de música, sempre gostei. Toco alguns instrumentos Alguns. Mal. Nossa, olha só como é modesta. Mal. Aí é que tá. Nenhum eu toco mas bem. Toca. Mas eu me divirto ali, passo um tempinho, canto e tal. E aí, eu comecei a fazer essa analogia com a música, né? A música clássica. E cheguei numa conclusão de que nós somos os maestros, né? E a nossa vida é a orquestra. E a gente vai precisar fazer com que a sinfonia aconteça de uma forma harmoniosa. A gente vai precisar, né, da percussão, que é o coração, é o ritmo do coração. Tum, 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 tum. Então, as nossas emoções, né? Cuidar das nossas emoções. A gente vai precisar dos instrumentos de sopro. O sopro é o quê? Nossa respiração. A nossa respiração é ficar sempre atento a isso. A gente vai precisar dos elementos de corda, os instrumentos de corda, violão, violino. A corda, o que é? Exercício físico. Que analogia legal. Físico. E a gente vai precisar, falta um instrumento. Deixa eu lembrar. Corda. Percussão já foi. Sopro. Metais. Metais. A gente vai precisar dos metais. Os metais, qual que é a função dos metais, né? Eles dão o ritmo da música, né? Ele dita para onde a música vai. E o que é isso na nossa vida? É o nosso propósito. Que bacana. É a nossa espiritualidade, Total né? Cada um sentido. chama de um jeito. Então, a nossa função na nossa vida é ser o maestro que faz a orquestra de todos esses instrumentos. E aí sai o som. E sai um som. E quando a gente ouve uma música e a gente vê que algum instrumento tá desafinado, a gente sente, né? Fala, ui! Sim. A gente faz aquela cara assim, né? Não foi legal essa parte. Por mais que a gente não saiba qual instrumento. Mas dá pra perceber. Mas a gente percebe. E assim os outros, olhando pra gente, né? A visão dos outros pra gente. Também. E a nossa própria também. Por exemplo, quando eu tive o burnout, eu não sabia o que estava desafinado na minha vida, mas eu sabia que alguma coisa não estava funcionando. E aí, né, a gente precisa olhar para cada um desses instrumentos. O que o maestro faz? Ele já tem, né, uma noção de aonde está vindo
esse desarranjo. Mas ele olha e fala, meu, esse instrumento aqui eu vou precisar afinar. Ou, né, tá fora de ritmo, vou precisar treiná-lo. Então, a gente precisa ter essa autopercepção que vem com o tempo, ninguém nasce com isso e ninguém acorda do dia pra noite falando, ai, agora eu me conheço 100%. Não. Até hoje, anos de terapia, sem metade... É um aprendizado diário, né? Sim. Então, a gente precisa olhar, entender qual instrumento tá desafinado, ir lá e dar uma apertadinha. E a nossa vida é uma eterna orquestra que a gente precisa ficar afinando os instrumentos. Sim. É isso. E aí eu falei, né, da melodia, porque é M de mindfulness, né, onde a gente está ali olhando muito para a mente, para o autoconhecimento. O E de exercício físico. Né, a gente precisa fazer pelo menos meia hora de exercício, independente do que for, assim, vai fazer um abdominal em casa, se você não tiver, né, na academia. Ele também odeia academia, ele vai correr toda semana, fica lá correndo. Eu não sou de corrida, não. Eu prefiro um yoga, um pilates. É mais da paz. Eu sou mais da paz. Deixa eu ficar paradinha aqui. Deixa eu aqui, movimentando e tá tudo bem. Dança, gosto dessas coisas. Bom, vamos lá. M-E-L. Deixa eu lembrar. Liderança. Liderança, L de liderança. Então, trabalhar isso. Não só o seu líder, né? Mas você como líder. E se você não é líder de uma equipe, seja o seu próprio líder. Né? Dessa questão de autoconhecimento, de entender o que é bom pra você, o que não é, pra onde você quer ir. Seja, né, o protagonista ali da sua história. Vou ter que colar essa. Pode colar que agora eu quero saber de todos. Então, e faz um tempo que eu falei sobre isso e já é um negócio bem bacana que você vê. Faz total relação com o processo, né, que a gente tá conversando. Muito interessante. Muito interessante. Deixa eu só pegar aqui, ver tudo. Que eu fiz uma apresentação super legal. Pode ficar à vontade, temos todo o tempo do mundo. Dá pra cortar depois, né, produção? Maravilha. Vai ter que cortar. Ah, corta um pedacinho. Vai, cadê? Será que eu me mandei? Pode ver sem pressa. Eu fico me mandando várias coisas. Deixa eu mudar aqui. Melodia. Aqui. Vamos lá. Então, recapitulando. Ó, de objetivos. Para você saber aonde você tá e onde você quer chegar. E naquela fase que eu tive ali, meu burnout, eu sabia o meu objetivo, mas eu fui jovem, fui moleca e coloquei um objetivo muito grande, muito distante. Que era, né, tipo, realmente foi muita expectativa em cima. E aí você só se frustra com isso. Se você coloca uma meta muito alta, que vai demorar muito tempo para você bater, você só vai se frustrar e você vai desistir antes de chegar lá. A gente tem uma disfunção cerebral, não sei se eu posso chamar assim, tá? Médicos, me perdoem. Mas a gente tem uma desassociação entre esforço e recompensa. Então, tem estudos sobre isso, né? Tem estudos sobre isso. Depois eu mando o link para vocês. Mas que esse estudo diz basicamente, né, que quanto mais distante a recompensa, menos a nossa vontade de fazer isso, de esforçar e ir atrás. Vontade de fazer isso. E menos a nossa sensação, né, de que esse esforço vale a pena. Por exemplo, emagrecer. É um exemplo clássico. Sim, que não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Todo mundo fala, eu quero emagrecer 10 quilos, quero emagrecer 5 quilos, 20, no quarto dia de dieta, aí de exercício. Dieta. Aí você vê que aquilo tá muito distante, porque passou 2 semanas e você nada. perdeu 1 quilo. E você sofreu. Fez bastante exercício, controlou a alimentação, mudou de vida, deixou de ser sedentário, tudo isso. Mas, poxa, eu emagreci 1 quilo só. Exato. Eu ainda tenho 19 pra chegar, sei lá, na minha meta aqui. Cara, não vale a pena. Aí você desiste, você para de ir na academia, você começa a voltar nos docinhos. É o que a gente tava falando. Tudo que você for fazer que vai gerar um crescimento
físico, intelectual, não interessa qual crescimento que vai ser para melhorar. Exato. Tudo, qualquer coisa que você colocar como meta que vai trazer um resultado, vai ter barreira. Vai ter barreira, vai bater em alguma coisa, vai ser cansativo, vai ser gasto, vai tudo. É aí que tá a questão, até onde a gente quer aquilo, né? Exato, até onde a gente quer aquilo. E o grande hack para isso é quebrar essa meta em objetivos muito menores Sim. e que você vai conseguir atingir a curto prazo. Então, cara, beleza que você quer chegar lá, mas vai quebrando isso, né, em objetivos que, putz, em um mês eu quero ter feito tal coisa. Sim. E aí você vai conseguindo metinhas, né? Eu brinco que eu tenho as metinhas, as metas, as metonas e as metazonas. Exato. Assim, e cada uma tem um prazo diferente para ser cumprido. Isso é muito interessante. A gente tá conversando sobre leitura há uns minutos atrás. E você vai ver a média de leitura de um finlandês adolescente é de 13, 14 livros no ano. Uhum, A gente pega um adolescente brasileiro com a mesma idade, é 1,5 livro por ano. Né? uhum. E se você não colocar... A nossa rotina é uma loucura. E se você não colocar metas... Né? Eu tenho lá uma prateleira cheia de livros. Eu falei, não, chega. Novembro passado agora, eu falei, não, não tem como. Vou começar a ler todo dia, 8 horas da manhã. Não dava. Não dá, a rotina começa, não consegue se concentrar, não consegue absorver. Ótimo. Vou acordar às 7, então, para ler. Não tá dando certo. Tá. Quantos livros eu pretendo ler? Poxa, eu quero ler pelo menos 2 livros no mês. Uhum. Ok, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas como que eu vou conseguir isso? Todo dia eu separo, acordo às 5 da manhã, separo 1 horinha e leio por 1 hora. Cronômetro. Isso. Cronômetro. Que é a sua metinha Cronômetro. do dia. A leitura tá daquele dia. maravilhosa. Pam, pam, pam. Acabou o livro, Ai, resta pra amanhã. O coração fica assim, né? Ufa, tá bom, tem amanhã eu mais. continuo. Então, quando chega no final do mês, estamos chegando em abril. Eu já tô a 2 livros à frente. Exato. Porque chega no mês que você conseguiu ler 3 e você nem percebeu, né? Exato. Mas se você ficasse naquela neura de é 2, você não Não ia vai, conseguir. não vai. Mas é sobre isso mesmo, a gente conseguir quebrar esse processo. Vem cá, você quer emagrecer 30 quilos? Em quanto tempo? 6 meses? Ok. O que você vai fazer essa semana? Qual a meta da semana? Isso. É conseguir comer certinho? Exato. É conseguir seguir a dieta que o nutrólogo passou? Ok, beleza, essa semana eu consegui. Isso. Próxima semana, continua a meta. Aí essa semana, vamos acrescentar o quê? Tirar refrigerante. É. Vamos tirar o açúcar do café na próxima semana? E saber comemorar essas pequenas Exato, vitórias também, exato. muito importante. Nossa, fiquei uma semana sem tomar refrigerante. Uma garrafa de Coca-Cola aqui, vamos lá, comemorar. Aí não dá também, né? Aí também não dá, não chuta o balde, mas comemora de um outro jeitinho, né? Mas Que é importante a bacana, gente comemorar. exato. Porque isso vai nos motivando, vai fixando ali no cérebro que valeu a pena essa jornada. Por mais que tenha sido pequenininha, você conseguiu chegar lá. Então, cara, comemora, fica feliz, comemora com os amigos, né? Vai ver um filme. Enfim, esse processo, ele é muito importante. A gente precisa, né, quebrar, então, em pequenos... Você falou da leitura... Tudo bem, tem gente que não vai conseguir ler 1 hora. Sim, porque sim. E tá tudo bem. Gabi, quero começar agora. Cara, lê 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos por dia. E tá tudo bem, você vai rapidinho, absorver ali. No começo você não vai gostar, não, mas é assim mesmo, né? E isso é interessante, porque assim, o legal é você terminar o dia evoluindo alguma coisa. Exato. Poxa, eu tenho que terminar meu dia melhor do que eu comecei. Isso. Alguma coisa tem que ter entrado aqui. Uma frase, uma linha, uma página, alguma coisa tem que... Eu tenho que ter crescido um pouquinho mais intelectualmente, que vai me ajudar na minha carreira profissional, no meu empreendedorismo. Alguma coisa tem que ser feita. Então, essa tem que ser a meta diária, acho que para começar qualquer processo, Perfeito, é isso mesmo. né? Exato. Bom, então, melodia. Aí, depois A do gente ódio tá no objetivos, isso, vem o D, que é D. descanso. E as pessoas não levam o descanso a sério. Não levam. Gente, a importância do nosso sono, né, na nossa performance, no nosso bem-estar, ela muitas vezes supera a do exercício físico e da alimentação, Sim. por exemplo, que a gente está acostumado a dizer no dia a dia, né? As pessoas falam, o Clube das 5, por exemplo, Sim. né? Cara, eu acho que assim, se você tem um perfil, que a gente, dentro da Willow, né, chama de leão, o perfil leão, que é a pessoa que
ela tem toda a disposição ali entre as 6 da manhã, 7 é a hora que ela tá mais performando, aproveita. Então vai mesmo, isso. acorda às 5 da manhã, faz a programação ali da sua manhã, já detona a sua checklist logo cedo. E aí, mas também, por outro lado, chega no fim da noite, você não conta com essa pessoa. Sim. Porque ela já tá no momento dela. E eu sou um leão também. Eu falo pras meninas, cara, à noite eu não posso tomar decisão. Porque eu não sou eu. Não assim, dá. Eu tô já na economia de bateria, meu raciocínio tá lá embaixo. Mas me chama amanhã de manhã que aí a gente vai e eu dou um jeito. E assim vai. Mas tem gente que já é um lobo, né? Que é mais noturno. E aí eu tenho vários lobinhos dentro da Willow, principalmente time de tech. Aí eu vejo lá, às vezes eu dou uma olhadinha no Slack, eles estão lá à noite assim, mexendo. nossa, olha o que eu fiz. E de manhã estão calminhos. Mas à noite tá todo mundo lá. E é saber entender o tempo de cada um, né? Saber entender. E também a necessidade de sono, né, dessa pessoa. Tem gente Sim. que precisa dormir 8 horas, que é o clássico que a gente ouve, mas não é todo mundo que precisa dormir 8 horas. Tem gente que precisa dormir 9, 10. E tem gente que precisa dormir 5, 6. Sim. Então, é você se conhecer, mas aí também é um trabalho profundo de autoconhecimento para você entender o quanto isso está te afetando e quais mudanças você precisa fazer em relação a isso. Mas a qualidade do seu sono É importantíssimo. é muito importante. É muito importante. É ali que a gente tem, né, os nossos hormônios do crescimento. Sim. Você vai poder falar até melhor que eu com as Exatamente. A propriedades. reconstrução do corpo acontece aí. Exato. Então, tudo que você processou ao longo do dia é naquele momento que o seu cérebro vai entender, né? Vai fazer ali as sinapses. Então, é muito, muito importante. As pessoas não dão a devida importância para isso, mas é um pilar, assim, crucial. Eu até uso o Durma Tranquilo para eu conseguir entender, né, quantas horas eu dormi, como eu acordei. Essa é uma análise legal de fazer. Cara, hoje eu acordei com sono, hoje eu acordei feliz, hoje eu acordei super disposta. E tudo tem um significado. Tudo Não tem. é aleatório, né? Nada é aleatório, nada é aleatório. E para as mulheres, a gente ainda tem o nosso ciclo hormonal. Potencializa ainda, né? Que aí, junto os dois, meu filho, é Corre. um mundo, é um mundo. Muito bem, então temos o D de descanso, e aí vem o I da melodia, que é a interação social. Então, Muito é importante muito também. importante. Eu negligenciei esse pilar por um bom tempo da minha vida. E eu sabia, foi assim, li e aceito mesmo. Eu sabia que eu estava negligenciando esse lado. Mas do final do ano passado para esse, eu falei, cara, esse é um pilar que agora eu vou ter que afinar. Esse é um instrumento que eu preciso afinar agora. Naquela época eu não estava conseguindo e tá tudo bem, porque, né, os meus objetivos daquela época eram outros. Mas agora que aquilo ali já deu uma estagnada, agora eu consigo olhar para isso. E acho que essa é uma decisão que a gente tem que tomar, né? Para onde eu vou olhar agora e não querer abraçar tudo de uma vez. É esse pilar que eu quero desenvolver agora? Então vamos. Então, tô conseguindo sair mais, me aproximei muito mais dos meus melhores amigos ali, do meu núcleo. Tô fazendo mais relacionamentos também fora, mesmo de trabalho, às vezes fora ali do escritório. Meu relacionamento com a minha família, tudo isso eu tô valorizando mais e trazendo mais pro meu dia a dia. E às vezes, no começo eu tinha que forçar mesmo, porque fica aquela cabeça de, putz, eu devia estar fazendo tal coisa. Podia estar rendendo, podia estar produzindo. Eu não tô produzindo, Exato. essa sensação, né? De, eu não tô produzindo, você quer produzir o tempo todo, mas você não precisa, né, produzir o tempo todo. Na verdade, ter esse momento é que vai fazer você produzir mais depois. Você já consegue hoje sair sem a mochilinha do notebook, do Consigo, kit União? Eu não consegui ainda. Consigo. Gabi, me conta como. Eu não consigo. Eu consigo. Amanhã, feriado. A gente vai almoçar na casa dos parentes. Uhum. E eu tenho certeza que eu vou levar a mochilinha, computador, kit reunião. Kit Eu reunião. não consegui tirar assim, eu ainda. consigo, né? Eu tenho, claro que sempre que tem uma urgência, a gente tem que Sim. ir, não tem jeito. Mas hoje a gente não tem muitas urgências, né? O nosso dia a dia tá bem processual, assim, então tá funcionando. Então eu já consigo. E eu tô conseguindo deixar esses momentos mais leves. Quer saber o que eu vou fazer amanhã?
Queremos saber, Gabi. Diga. Amanhã eu tenho aula de costura. Ah, você tá de brincadeira comigo, Gê? Não. Olha pra onde Aula eu de fui. costura. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Gabi, mas Muito, costura? Muito. Exato. Gente, Eu falo, não desmerecendo, diminuindo a questão, tá? Mas é engraçado ouvir a Gabi falar isso. Sim, mas, cara, eu comecei a assistir umas séries de moda. Eu gosto muito de reality show, né? É. Já comentei com você. Então, eu assisto todos. E os que eu mais gosto tem a ver com moda. Que, tipo, fazer eu gosto de a reality de roupa e comida. não sei o quê, de comida. Nossa, adoro. Eu gosto Sabe o que eu faço, abrindo parênteses? É. Olha só como a gente consegue mexer com a cabeça. Aham. Eu sento pra comer em casa, comida normal, coisa Alface. simples, alface que seja. Aí eu coloco naqueles realities Ai, eu adoro. europeus, Aham. aqueles exemplo para aqueles pratos elaborados. E o visual mexe com o eu sentimento. tô comendo, Tô comendo aquilo, a comida fica maravilhosa. Gente, uma dica, viu? Pra quem tá enjoado de comer a mesma comida, A marmita. façam isso, vai dar certo. Muito bom, adorei. Então, eu comecei a assistir, cara, várias, assim, de moda. A última que eu assisti foi a história do Balenciaga. O próximo é o da uma Dior. história bacana, né? Eu vi tudo, muito mas legal. é muito legal. E aí criação. me dá uma vontade. E aí eu já entrei, eu já pesquisei a cronologia da moda inteira. Quem que começou, quem foi o mais atual, quem deu mais certo, quem deu mais errado. Tudo. E eu vou contando pra ele. Eu sabia que a Chanel fez não sei o quê. Daí ela foi lá e fofocou com não sei quem. E ele adora história, então a gente vai trocando. Ele prefere a parte Quem da começou história fazendo mala foi a Louis Vuitton? Agora eu não vou lembrar. Tem Louis uma Vuitton? que começou fazendo mala, que hoje é uma famosona. Por ignorância, eu não vou lembrar agora qual que era. Mas teve uma que começou fazendo mala de viagem. Eu Não adoro lembro a história da Chanel, assim. Eu acho que por ser uma mulher, ainda intensifica muito mais a minha inspiração. E a sabe? época, né? E a época, né? ela Uma foi- mulher. teve uma cabeça surreal. Com certeza. Então eu fui pegando isso. E aí eu falei, cara, eu quero me aventurar. Vou fazer costura. E aí eu até falei pro meu terapeuta, eu falei, olha, eu tô com uma ideia aqui. Mas eu não sei se você Já vai... falou com dedos, Eu já né? falei assim, mas eu não sei se você vai brigar comigo ou se você vai me apoiar. Olha, eu sou engenheira de formação, mas eu tenho uma startup de saúde. Ó, mas agora eu quero. Mas aí é que tá. Não tem nada a ver com nada de trabalho, nada. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô pensando em fazer costura porque é uma coisa lúdica, primeiro, né? sim. Eu sou uma pessoa muito racional da engenharia, isso sempre você. Eu preciso sair um pouco disso. E é um processo manual, né? E ir mais pra arte mesmo, sabe? E gosto da história, então gostei muito desse caminho. Aí eu falei pra ele, aí ele olhou pra mim assim, aí ele falou, Gabriela, promete pra mim que você não vai levar isso muito a sério. Né, semana que vem. Olha, eu tô com uma ideia de startup baseada em moda. Então eu tenho que me segurar nesse caminho, assim, que eu tenho certeza que minha cabeça vai lá pra frente. Mas eu fico me segurando e eu falo, cara, é isso, eu não preciso costurar bem, eu não preciso abrir uma manufatura, nada. Vou fazer. É só eu ir lá. E aí ela passa uns exercícios pra mim, faz um zigue-zague. Eu, que legal, tá fazendo um zigue-zague. Máximo. Eu me divirto. E aí amanhã é feriado, eu falei, posso ir aí? Ela, vem, eu não vou estar fazendo nada, né, a minha professora. Eu falei, tá bom, então eu vou, já comprei umas linhas lá, uns panos, vou levar lá e ver o que E eu tenho sai. certeza que tá com uma ideia já na cabeça de alguma coisa pra fazer. Ai, claro. Nossa, eu sabia. Não, eu tenho uma pasta já no Pinterest de moldezinhos que eu quero testar e tal. Vou fazer roupinha pro meu cachorro, vou fazer roupinha pra LG, vai todo mundo usar minhas roupinhas. E aí, tô super animada. Que legal, E Gabi. essas coisas fazem a gente aliviar. Então, por isso que eu consigo soltar um pouquinho. Mas antes, eu lembro que, assim, nossa, quando... Bem no começo da Willow, né, que eu tava nessa fúria, o meu terapeuta, ele falou assim, Gabriela, domingo tá proibido tomar decisão. Esquece. Tomar decisão. Desliga. Nada. Ele me proibiu, porque eu não conseguia desligar. E aí eu falava até pro LG, ele falava, onde a gente vai almoçar hoje? Eu falei, meu terapeuta falou que eu não posso tomar decisão Escolhe. de domingo. Você que vai escolher, eu só vou comer. Aí ele, tá bom. Aí me levava lá e eu ficava me policiando e fiquei forçando isso por um bom tempo. Exato. Porque fica Até que automático, agora- né? fica muito automático. Muito fácil cair nesse lugar. Exato. De tipo, não, já tá tudo certo. E o vamos problema aqui, é que a vamos gente se ali, sente nananã. confortável nesse lugar. Exato. Só A que gente não tá fazendo bem. A gente gosta de fazer isso. Então, esse é o desafio. E aí, eu fiquei muito tempo
me forçando a não fazer isso, e agora eu consigo fazer de forma natural. Eu falei, não, tudo bem, eu tô indo e tá tudo bem. E se pegar fogo, segunda eu tô lá, vou Ok, apagar a gente tudo apaga. e tá tudo certo, sabe? Então, foi um processo, mas consegui. Que bom. Tem mais letrinha? Tem melodia. Faltou A, o A. alimentação. Ponto. Bom, Acabou. Chave de ouro. alimentação não Fechou com tem chave de erro. ouro. Assim, claro que né, não é pra você fazer dieta low carb pra sempre, mas É. né, Mas fazer é bom uma umas educação. 3 ou 4 vezes na semana, Às tá, pessoal? vezes é interessante. Mas é fazer uma alimentação saudável, né? Rica em nutrientes e tal. Então eu falo, cara, a pergunta, voltando à pergunta, né? Qual que é o segredo? O segredo é o básico bem feito. Básico bem feito. É alimentação, interação. E aí volta lá na melodia, nas letrinhas, que você não vai ficar desamparado. Olha tudo, eu tô fazendo o mínimo ali, o básico de cada um deles. Não é pra você virar um monge budista e meditar 5 horas no dia. Não, é pra você ter ali um processo que faça sentido pra você, pra se conhecer, ter interações, se alimentar, fazer exercício, dormir direito, ter objetivos claros. Exatamente. É isso, fazendo isso bem feitinho, simples. E deixar bem claro, pessoal, a Gabi acho que vai concordar comigo. Se sair alguma coisa fora dos trilhos, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês vão dar um jeito. Produção, antes que você me cobre do horário, que você adora colocar a plaquinha aí, já deu tempo, o papo tá tão gostoso, manda mais uma pergunta que eu sei que você tem. Tá, vamos pro lado mais motivacional, então? Tenho medo, viu? Um papo mais de coach agora? Bom. Vamos Gabi lá. é excelente pra isso. Gabi, que conselhos você daria para outras mulheres jovens Nossa. que aspiram a ser líderes e empreendedoras de sucesso? Especialmente na área de manter um equilíbrio da saúde e bem-estar na performance profissional. Eu duvido que você já tinha essa pergunta pronta. Você fez agora, porque tá muito perfeita. Ó a cara dele. Nossa. Gabi, que pergunta legal, hein? Muito bacana. Bom. Gente, é uma dica. Cara, vai ser desafiador. Vai ser. Assim, se é uma certeza que a gente tem, é que vai ser desafiador. Sim, isso é fato. Então, agora, sendo mulher e jovem. Exato. Você, cara, uma coisa, né? Uma dica, assim. Eu entendo que a gente precisa, né, desse movimento de se sentir ouvida e tal, mas a gente também precisa trazer os homens como nossos aliados, né? Então, acho que a primeira coisa é não ficar presa nesse embate, né, do feminino e masculino. Gabi, vai ter gente que vai estar torcendo, vai ter mulher aí torcendo. Eu sei que acontece. Acontece mas, assim, muito. A gente vai precisar deles, porque, infelizmente, a gente tá nesse ambiente machista. Sim. Né? E assim, claro que não é todo homem que vai te apoiar, muito pelo contrário, a maioria não vai te apoiar. Mas eu tenho certeza que tem alguém ali que você consegue trazer como um aliado. Tem uma pessoa que você consegue para que você ganhe força, para que você possa trazer outras mulheres. Né? Porque hoje, infelizmente, é difícil ver mulher na liderança. Exato, é muito difícil. A gente vê muita mulher na... Veja bem, né? Você que é líder. Eu vejo mulheres na liderança, mas uma liderança que tá ali numa coordenação, numa gerência. Nada muito... Agora, C-level, diretoria, complicado. a pessoa que vai tomar essa... Complicado. ainda não tem muita, a gente não tem representatividade. E a gente vê, a gente consegue, até nos fóruns que a gente participa, as que estão ali... Elas têm um viés de resolução, de protagonismo interessantíssimo, que mostram que tem... Gente, tem capacidade total. Claro que tem, claro que tem. Tem dados falando que as mulheres performam, trazem mais resultados. Só que a gente ainda tá preso nesse universo e, assim, a gente tem que saber jogar o jogo. A gente não pode ser ingênua de achar que, vamos fazer aqui um movimento e isso vai mudar do dia pra noite. Não, mas a gente precisa se aliar com essas pessoas que estão lá em cima para puxar a gente, né? E para que a gente consiga puxar as outras também. Então, hoje na Willow, meu board é 100% feminino. Eu tenho facilidade, mas a minha profissão facilita. 90% do meu quadro, todas as vertentes, são de mulheres. Mas também era da saúde, né? Tem um protagonismo feminino muito mais amplificado, com né? certeza. E faz parte. Então, é muito fácil para mim lidar com isso, né? Em muitos contextos, eu até prefiro.
Mas no seu ambiente, a visão, o prisma é um pouquinho diferente, né? A gente precisa ser políticas, Sim. assim, sabe? E é muito difícil, porque é uma linha muito tênue, né? Eu não tô falando pra mulher ser, né, submissa, que tem que aceitar tudo e que tem que concordar com os caras. Não. Você tem que ter o seu posicionamento, você tem que falar assim. Se alguém te interromper, você fala pra pessoa, olha, eu tô tentando me posicionar aqui, Sim. você pode esperar um pouquinho pra eu concluir, sem perder o respeito, claro. Eu não fiz mansplaining não, né? Não. Não fiz, produção. Se eu fiz, teve corta, hein? mansplaining Não. hoje. Mas quando tiver, a pessoa tem que se posicionar, sabe? E aí é muito difícil, porque a gente entra numa guerra dos sexos mesmo, assim, né? Que existe e que eu acho que ela é importante, assim, pra gente ter um movimento social, né? Pra que isso realmente aconteça. E foi assim que as coisas foram acontecendo, com mulheres batalhadoras Sim, que foram sim. lutar lá pelo direito de Conquistando trabalho, mesmo. de voto, Exato. conquistando espaços, né? E agora a gente está nesse momento de conquistar posições de liderança, posições estratégicas. E a gente está nessa luta aí, vamos ficar nessa luta, infelizmente, ainda por um tempo. Mas sou otimista de que vamos chegar lá, só que a gente precisa ser estratégico, sabe? A gente precisa ser política, estratégica, sem passar sobre os nossos valores, né? Criando essa confiança que eu acho que ainda falta muito nas mulheres, e me incluo nisso. E puxando esse gancho, Gabi, agora vou jogar uma polêmicazinha. Falei e corri. No ambiente feminino aí de liderança, de founders e tal, entre vocês, tem muito derruba o copo, puxa o tapete, nenenê? Dá muito probleminha nisso daí? Tem, mas... Não mesmo só dentro da Willow, até fora da Willow também, em outras parcerias tem ambientes, aí, assim, outros ambientes. Eu entrei, né, em vários núcleos com mulheres empoderadas, empreendedoras, e isso é bom porque a gente vê que não tá sozinha, a gente cria, né, esse senso de comunidade, a gente vai tendo mais motivação no dia a dia. Eu acho que tem sim, mas eu não vejo isso como uma situação da mulher, sabe? Eu vejo que assim... É o ambiente, será? eu acho que é mais de personalidade, assim, do que mesmo, né, de uma questão da mulher. Mas, deixa eu pensar. Enfim, eu tive parceiras, assim, incríveis, e eu vejo que muitas mulheres em posição de liderança, elas acabam se moldando porque elas foram muito macetadas. Teve que chegar ali assim. numa resistência. Exato. E teve que criar essa casca. E aí, quando chega lá, principalmente mercado financeiro. Nossa, imagina. Então, quando Que chega é um lá, ambiente a mulher totalmente já tá... masculino, né? Exato. E aí, ela vai se masculinizando também para ser reconhecida entre esse ambiente. Porque, cara, é natural que não vai haver um rapport imediato, sim, né, com uma mulher e um homem, porque eles não têm as mesmas dores, assim. Não tem. Então, claro que o cara ele vai preferir falar com um amigo dele do que vir pra mulher e falar de alguma situação, né, ter essa proximidade e tal. Então, a mulher ela acaba se forçando a mudar para chegar lá. Exato. E aí é que tá, né? Esse é o perigo. Eu acho que quando ela chega lá nessa circunstância, ela muitas vezes acaba se tornando essa pessoa que vai e puxa uma aqui, puxa outra ali. Mas eu acho que ela tem uma grande oportunidade de trazer outras mulheres para ela deixar de ser assim um pouco, né? Para que outras mulheres possam se inspirar nela, se reconhecer nela e elas consigam ali começar a criar esse espaço, essa presença na tomada de decisão, né? Que com certeza vai mudar totalmente o formas, né, que as pessoas operam ali. E vai trazer mais inovação também, porque são pontos de vista totalmente diferentes. E a inovação nada mais é do que um somatório de um repertório gigantesco, né? Cada um traz ali um ponto de vista, a gente junta tudo e cria algo novo. Cria algo novo. Exato. Então, se a gente consegue trazer essa diversidade para dentro, cara... Por que não? Por que não? A inovação com certeza só tem a ganhar e, consequentemente, os resultados da empresa. E falar em inovação, esse mundo startupeiro que a gente vive, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é uma pergunta minha. Na verdade, é jogar na conversa, mas já puxando esse combo. Como é
eu já falei aqui, a gente já conversou, que quando a gente lança a ideia, a pessoa fala, porra, que legal, que bacana, vai ser disruptivo, vai mexendo, já fica... Participei de um programa, nossa, que legal, pessoal, eu cheguei no final. Agora, qual a sensação? Quando a pessoa realmente acredita tanto no que você está fazendo, que joga a moedinha lá dentro. Que investe. Você tem investimento, você foi investida, Sim, né? Conta pra mim, conta como foi, qual é a sensação. Foi tão legal, assim, eu tava muito confiante na época, por mais que eu tenha levado muitos, assim, cansada já. E assim, sabe quando você chega quase, assim, bate na Nossa, trave? faltou isso. Chegou do diligence, coisa assim, várias. nossa. Ai, mudaria isso. Eu falo, cara, e aí você também tem que ter muito da confiança de que você é o dono do negócio. É meu, você sabe o que você a decisão é minha, assim, eu acho que vai dar certo. Já fiz ali o processo de validação, já passou do MVP, já tá, a ideia tá aqui. Exato, A POC já foi, já faz tempo. Eu acho que é isso daqui, é isso, pronto. E aí alguém vai acreditar no seu trabalho. E foi numa fase, né, que eu tava ali super cansada, porque é um processo muito difícil, muito desgastante, principalmente pro CEO. Emocionalmente falando, suga nossa, tudo. Você tem que lidar com a rejeição cada segundo, você duvida da sua capacidade. Eu, como mulher, então, já tenho, né, já vem um viés ali no mercado, eu sei que, pra eu conseguir o mesmo cheque que um homem conseguiria ali, eu vou ter que provar o triplo de competência, resultado e trazer todos os dados possíveis, e às vezes o cara só com um PPT básico já ia conseguir. Ganhou, exato. Entendeu? E tem essa percepção, né? Tem muito essa percepção. Teve uma vez que eu virei para minhas sócias e falei, cara, eu tenho certeza que se eu tivesse um homem aqui do meu lado, só para sentar na cadeira, eu podia falar tudo. Ele sentava ali e a gente já tinha conseguido. Mas como eu não tenho e eu não pretendo ter, cara, tá difícil. Foi gritante isso. Mas eu fui na unha, assim. Fui. E nunca, tipo, coloquei isso como uma injúria, assim, sabe? De tipo, vocês não estão investindo em mim porque eu sou mulher. Não, tipo, fechou a porta, beleza. Vamos construir uma janela. Vamos embora. Exato, vou pro próximo, cara. Alguma hora vai Resiliência entrar. total. E aí fui. E eu lembro que nossos investidores são de Porto Alegre. Fui até Porto Alegre. Eu fui 2 vezes. A primeira foi quando eu conheci eles, o André, né, que é o CEO de lá. Eu tava em Porto Alegre, eu mandei uma mensagem para ele. André, eu sou a Gabriela, você não me conhece, eu sou da Willow, eu tô aqui em Porto Alegre, queria muito falar com você. Você tem 20 minutos? Aí ele, tenho, me encontra não sei aonde, daqui 2 horas. Eu, cara, já é uma vitória. Já foi, aí começou. Eu fui assim, né? E eu não sabia a cara dele, né? Meu Deus, pode ser qualquer pessoa que pode estar me olhando e tal. Aí ele olhou assim, ficou assim, né? Tipo, Aí eu, André? Aí ele, oi, senta aqui. A gente conversou rapidinho, assim, pá. Eu falei. Ele, interessante. Olha, eu tenho um acelerador e tal, a gente investe não sei o quê. Manda um e-mail aqui pra cá. Beleza, passou. Aí, meses depois, né, que eu fui fazer todo o processo, pra quem não sabe, é um processo longo. Gigantesco. Várias fases, entrevistas, eles chacoalham você, assim, de ponta cabeça. Fui fazendo. E aí, a última fase foi em Porto Alegre de novo, e fui pra lá. E aí, já fui assim, né, tipo, cara, eu consigo. Já fui confiante. Vários empreendedores ali, né? Todos assim, nervosos. Ai, meu Deus, eu sou o próximo, não sei o quê. E eu assim, eu vou conseguir. Agora é meu. O bom é que o pitch passa muito rápido, né? É segundos. Esse é o meu segredo. As pessoas olham pra mim e elas falam, Gabi, como você consegue parecer tão calma? Eu falo, gente, a minha técnica eu penso, 3 minutos, geralmente é 3 minutos, né, de pitch, assim. Pitch. Quando tem 10, eu já sofro um pouquinho mais. Mas quando é 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos, eu falo, gente, papum. Esse tempo dá pra eu fazer um miojo. Sim. Um miojo. Aí eu penso, eu vou lá, faço um miojo, volto. Acabou. Se deu certo, deu. Se não deu, não deu. E é o que eu tenho pra hoje. Então, eu vou com esse espírito, falo, tá bom, bora. Dei meu pitch e tal, foi super bacana. Conheci empreendedores que são meus amigos até hoje, naquele dia. Que legal. E aí, passou alguns meses, né, que demora pra sair o resultado. Eu tava aqui em São Paulo num evento,
de investidores também, que eu tava assim, né, falando com todo mundo. Aham. E eu lembro que na mesma etapa ali, né, que eu tava passando com eles, eu também tava passando por um processo com a Natura, que tava com um programa de inovação aberta. Que legal. Então eu tava tocando, assim, né, vários processos, não só esses, mas vários, que eu me inscrevo em tudo que eu vejo, eu falo, é oportunidade, eu vou, e se não der, beleza. Tá bom, já, fui. já tô, ou não, já tem. O que der certo é lucro. Fui. Eu tava nesse evento, cheio de investidores, e eu tinha feito um pitch. Eu fiz o pitch, assim, para várias pessoas na banca. Saí, fizeram várias perguntas, saí, sentei, né? Aquele momento que você dá uma... Passou, sentadinha lá, esperando eles conversarem. Aí começa a tocar meu celular. Eu, meu Deus, gente, 1 minuto, eu preciso sair. Eu saí, aí era os nossos investidores. Aham. Eles, Gabi, tudo bem? Aqui é fulano. Aí eu já assim, né? Meu Deus. E aí você começa a pensar, se eu não tivesse passado, era um e-mail. Então eu passei. Era um e-mail falando, infelizmente. Aí eles, então, eu queria dizer que vocês foram selecionados, parabéns. Eu, Daí foi uma festa. E eu tava, só tinha eu, né, da Willow no evento lá, que eu tava nessa vida. E aí eu liguei pro time, chamei todo mundo, reunião extraordinária, obrigatório, todo mundo aqui, todo mundo assim, né? Meu Deus, O que aconteceu? O que fizemos? Alguma coisa. Eu, séria, assim, na câmera. Aconteceu uma coisa e eu tenho que me posicionar aqui e tal. Nossa. Todo mundo assim. Que maldade, Gabi. Eu falei, vocês estão liberados, ninguém vai precisar trabalhar hoje, vamos todo mundo comemorar, vai beber uma cerveja e tal, que hoje é o dia e tal. Beleza. Voltei pra sala com aquele sorrisão aqui, Em né? cima. Assim, e eles lá falando. Blá, blá, blá. Daqui a pouco me ligam de novo. Eita. Não, e deu tempo de eu contar pra uma pessoa, assim, que tava do meu lado. Eu consegui o investimento, não sei o que, tava feliz. Aí, toca o meu celular de novo. Gente, só um minutinho que estão me ligando de novo, isso é muito importante e tal. Aí eu saí, era a Natura. Então, Gabi, queria te falar que você passou. Gente, não no aguenta. mesmo dia. Não aguenta, que coração é Não esse? pode ser. Obrigado, Hoje é Senhor. meu dia. Amém. Aí, de novo, reunião extraordinária. Pessoal, aí o pessoal já, olha, tipo, meu Deus, Tem né? que falar que aconteceu E outra coisa agora. Aí Gabi, você é muito malvada. a gente passou tudo. Nossa, Que foi a maior festa. bacana. E foi muito, muito, muito legal. Assim, os dois processos, né? A gente tem um relacionamento com a Natura até hoje. Fizemos já algumas collabs, POCs. E o pessoal da UOL são os queridos, assim. Eles acompanham a gente muito bem desde aquela época, né? Não só financeiramente, mas a gente chama de smart money, né? Que é o dinheiro que você pega, mas é um dinheiro inteligente. Que vem junto, né? Que vem com esse know-how, né? Então, eles já tinham acelerado algumas empresas do mercado de bem-estar, né? Eles sabem muito bem como criar uma máquina de vendas. Acreditam na ideia, né? Acreditaram. E assim, até hoje, a gente foi num evento essa semana aqui em São Paulo, só tinha eu de mulher, de novo, né? Nossa. Eu olhando assim. A gente vai mudar essa realidade, precisa mudar. Aí toda hora que eu ia falar, eu falava, eu tô aqui representando as mulheres aqui do Pra deixar mercado. bem claro. Exato. E aí, mas foi muito legal, assim, eles me dão esse espaço, eles investem, né, tem outras mulheres empreendedoras, mas nesse dia acabou calhando que só tinha eu, mas eles dão essa força pra gente, não só, né, financeiramente e com know-how, mas também de acolhimento que a gente precisa, e como eles investiram em algumas startups, né, nesse batch que a gente entrou, com todos eles a gente criou uma relação muito boa, então... Tem dias que eu tô exausta, que deu algum BO, aí eu ligo pra um deles, meu, você já passou por isso? E é um vínculo de troca, né? A gente aí, consegue. como que tá aí? Aí a pessoa também desabafa de lá, e você fala, puta, então não sou só eu que tô aqui lascado, você também tá, então vamos se ajudar, ó, eu conheço fulano, quer que eu te conecte? Nossa, me ajuda muito, então vamos juntos, sabe? E esse vínculo que eu consegui criar com eles também... É muito importante, muito, muito valioso pra mim, porque isso vai motivando a gente, que tem dias que, cara, a realidade é que o empreendedor, 60% tá ali jogado na BR, falando, meu, por que eu comecei? É bem assim, é bem assim. Isso. As pessoas veem a gente falando isso com tanta naturalidade, brincadeira e tal, mas, pessoal, é desse jeito. É desse jeito. É sofrido, é sofrido. Eu tenho um amigo que começou a empreender também, eu lembro que na época...
No dia que ele foi pedir demissão, ele me ligou falando: e aí, Gabi? E aí, Vou eu fazer. Eu não vou, não sei o quê. Deu, cara, eu não posso tomar Não me dá essa decisão pra responsabilidade. você. Não vou tomar Não me essa dá. decisão, mas vou te dizer os prós e os contras. O prós é que é muito. Tipo, é legal, você tá fazendo uma coisa que você quer, que você acredita, que só depende de você, que você vai e faz e tal. Tem flexibilidade de horário. Tudo isso é maravilhoso. Mas o caos, assim, que você vai passar, tipo, financeiramente, principalmente no começo. Nossa, esquece. Você com vai certeza. pensar em várias vezes. Várias vezes insistir. voltar. As pessoas não vão te entender, vão achar que você tá doido, que você devia fazer um concurso. Então, e você vai ter que lidar com isso sozinho. Sim, eu vou estar aqui, né, para que você precisar, se quiser conversar, mas a maior parte do tempo é muito solitário. Então, escolhas, e todos né? esses momentos principais aí, principalmente no começo, Sim. Você se sente sozinha ali, Sim, em muitas. sim. Mesmo que tenha um parceiro, alguém que acredita, alguém que te apoia, é você. É você. É você. Você fala, meu, essa pessoa não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, sabe? É bem por aí. Por que eu tô tão puta? Por que eu tô tão... Desculpa, meu francês. Por que eu tô tão, né, frustrado? Então, e realmente as pessoas muitas vezes não vão entender, porque não é a realidade delas. E tá tudo bem, né? Mas é por isso que você acaba se sentindo muito sozinho. Sim. Mas procurem a Willow. Que a Willow vai resolver. Vai te acolher, vai te direcionar pro melhor caminho, com certeza. Deixa eu olhar pra produção ali, que já tá bem ansioso comigo, já deu horário, né? O papo tá maravilhoso. Eu sei. Tem mais alguma pergunta? Não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, pessoal, hoje estivemos aqui com a Gabriela Rosolém, CEO e founder da Willow. Papo super bacana. Falamos sobre empreendedorismo, saúde mental, não só saúde mental. Bem-estar integral. Nossa, visão Exato. holística do profissional, que gera o resultado que toda empresa espera e procura. Não é isso, Gabi? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história, conhecer um pouquinho da história da Willow também, né? Nossa plataforma de bem-estar. E quero deixar aqui aberto, né, o espaço para vocês irem lá, conhecer e lembrarem-se sempre de que a revolução começa em vocês, né? Seja você líder, você colaborador, você enfermeiro, você empresa, empreendedor, enfim, é você que vai dar esse passo para a revolução acontecer. A responsabilidade está em vocês. Então, contem com a gente para fazer parte aí dessa história. Que mensagem maravilhosa. Vamos deixar os links para vocês encontrarem o Willow aqui embaixo. Aqui embaixo, né, produção? Ou no QR Code, né? E vai ser muito fácil encontrá-los, tá bom? Um abraço. Gabi, obrigado pela presença. Obrigada, muito feliz de bater esse papo com você. Curte, comenta, compartilha e enche de perguntas, porque a gente vai estar aqui para responder e a Gabriela também. Um abraço, obrigado por participar do Passagem de Plantão. Tchau. Tchau.